Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha, do que a sua? Você tá vivendo na santidade? Eu tento viver na santidade, mas é difícil. Você até deu uma gaguejada agora. Eu também não senti não, deu uma gaguejada. Eu luto, mas de vez em quando eu xingo no trânsito, eu fico bravo com alguma coisa. Mas você xinga o quê? Porque você é um cara super educado, você fala bobão? Eu falo... Seu burraldo? Vai, o seu domingueiro. Seu banana. Então tudo bem, seu bobão. Seu banana. Você tirou carta pela internet. Tá vendo? Ele é muito tranquilo, cara. Bem elevado, o nível dele é bem elevado. Ô, Lene, como vai ser? Estamos chegando no final do ano, todo mundo já se preparando pra festa do final do ano. Falar até com o André depois sobre vai acontecer uma parada esse ano que é absurdo, cara. Absurdo pro mundo cristão, vocês não vão acreditar. Manda, como que o pessoal vai participar dessa live especial? É o seguinte, como é uma live especial, então a gente dedica, né, a preferência, na verdade, para os nossos membros oficiais. Que estiveram aqui sempre, o ano inteiro com a gente. Exatamente, lá do grupo do Telegram. Então, se você não é ainda um membro, torne-se membro lá. Aí você já aproveita, dá like no vídeo. Vou fazer uma aposta com você aí, vou fazer um desafio. Dá like agora no vídeo. E se até o final você não gostar, você tira o like. Dá um dislike. Muito bom. Porque eu garanto que vai chegar no final e você não vai tirar. Então dá like agora, que ajuda o vídeo. Isso. E se não gostar no final, você tira o like. É isso aí. E depois você comenta aí se você tirou ou não, certo? Fechou. Quero falar com você de casa, terráqueo. Eu quero falar pra você por que Insider é o presente perfeito pra esse final de ano. É versátil e estiloso. Todas as roupas são minimalistas que combinam com qualquer ocasião. Tem conforto? Tem, né, Lene? Total, com tecidos produzidos para oferecer o máximo de conforto e bem-estar para você. Você tá ligadaço aí também e você não vai ter preocupação. Caso o presente não sirva, nosso processo de troca é simples e rápido e sem preocupações, Lene. Caso o presente não sirva, o processo de troca é bem simples e rápido, garantindo que a escolha final seja perfeita. É um presente também que você não falha nunca, porque é impossível errar presenteando com Insider. Então é o seguinte, as peças são práticas, confortáveis, minimalistas e extremamente versáteis. E aí, Helene, o que você tá achando dessa parada aí, hein? Então, eu já garanti a minha pra minha futura namorada, né? Porque eu já sei que ela Tá naqueles presentinhos, naquele começo ainda. Ali naquele chavequinho, aquele bate-papo. Final de ano, então, ela vira namorada. Ela faz academia, já dei um top da Insider pra ela. Agora eu vou comprar uma camisa pra ela, uma camiseta, né? Olha que legal, bacana. E vou te falar, é o presente também perfeito pra amigo secreto. Chega de errar nesse presente de amigo secreto que a pessoa depois que será que dá pra trocar? Então, chega de errar no presente de Natal e Ano Novo, aquelas meias decoradas, porta-retrato, itens inúteis que o pessoal não vai gostar e vai falar que gostou na sua cara só pra você não ficar chateado. Então a Insider é a solução pra esse final de ano. E tem os famosos kits Insider, que são conjuntos de peças que combinam entre si, prontos pra surpreender. Tem pra homem e pra mulher, né? Exato. Olha, pra homens, tech t-shirt gola U, tech t-shirt gola V, cueca comfort, cueca performance, undershirt, everyday shorts. E pra mulher, Vila? Pra mulher tem The Perfect Top, daily t-shirt, tech t-shirt gola U, gola V, wingsuit, wide leg e saia envelope breezy. Tô falando alguns só. Olha que bacana. Você vê? QR Code na tela. Link na descrição. É isso aí. Economize ainda mais comprando com esses kits maravilhosos que a gente falou aí. É só ir lá no site. Vai lá agora. E tem presente pro convidado, não tem? Total, tem. E aqui, presentão de final de ano aí, olha aqui, ó. Aí sim, hein, lindão. Já tem aí. Quando eu vi da última vez, meia e camisa pra passar o final do ano. eu ganhei uma blusa, mas não coube em mim. Eu tô menos gordinho esse ano, eu acho que... Uma blusa ou uma camisa? Uma blusa. É porque não... Você tá usando o que agora? G? Agora eu tô em GG, né? Eu tava num GG mais, né? GG. Aí a minha era... vou deixar aqui pro pessoal. Obrigado, lindão. Tamo junto. Valeu, Insider. André, pra quem não sabe, é o meu pastor. Estou lá na tua igreja, lá na onde você... É congrega que fala? É congrega. Congrega. Eu fui lá, era pequeno, está maior. Você congrega lá, né? Eu congrego lá. E você prega lá. Eu prego, congrego. Tô me derramando lá. Tá sendo incrível. Tá ficando bonito lá, hein? Tá, cara. 2 anos e meio atrás era só uma visão. Hoje a gente tá vendo, você vê lá. Pô, é incrível. Gente sendo tocada, curada. Pô, obrigado demais por ter aceito o convite, ainda mais nessa época. E vamos falar dessa novidade então, cara. Primeiro se apresenta pro pessoal, pra quem não te conhece, e depois fala dessa novidade. Meu nome é André Fernandes, sou pai de 3 filhos incríveis, casado há 17 anos, pastor.
E vim falar hoje sobre um tema que toca todo mundo que tá com a gente aqui online. Final de ano, né? Pois é mudança de estação, né? Mas Aquela tem muita avaliação gente que a gente acha faz. que um calendário novo vai dar uma vida nova, né? E se frustra quando vê que uma página em branco não muda nada. Não muda. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, como você pode romper em 2025 e ter um ano diferente. E essa festa da virada cristã que vai ter? Pois é, SBT. 31 de dezembro a gente vai viver um marco histórico, não só para a igreja, para quem é cristão, mas eu acredito que para a nação também. Porque pela primeira vez na história a gente vai ter em rede nacional, TV aberta, vai passar pelo SBT, esse movimento da virada, esse evento que a gente vai fazer no Allianz Parque. Então você que está conectado e se quiser participar com a gente presencialmente ou assistindo, Poxa. 31 de dezembro, começa às 5 da tarde, vai até meia-noite e meia. Que legal, cara. Vai ser incrível, incrível. Quem tá longe, só ligar a televisão e acompanhar. É isso, conectado pelo YouTube ou pelo SBT. Vamos falar então do tema, André. Final de ano, aquela avaliação, cara, todo mundo deve fazer em menor ou maior escala. Sem dúvida. Uma avaliação do que fez, do que planejou, do que gostaria que tivesse sido. E também é uma época triste para muitas pessoas, né? Sim. De frustrações, uma época feliz para algumas pessoas, porque tá com amigos, tá com a família em algum lugar. O que você quer falar para essas pessoas? Irmão, final de ano eu acho que tem uma mistura de nostalgia para alguns, euforia para outros. Melancolia, talvez? Melancolia. Eu acho que esses sentimentos eles estão muito ligados a alguns desafios que cada um está vivendo, né? Talvez se a tua percepção é que o teu passado foi melhor do que está sendo o seu presente, você vai ter que lidar com nostalgia. Então, para muita gente, período de Natal, final de ano, a gente tem a nostalgia batendo a porta, né? Verdade. Cara, eu acho que na minha época era melhor, no meu tempo era bom. Para quem tá com muita expectativa, vai ter que lidar com euforia, né? A euforia é um bom recurso, mas ele dura muito pouco, né? Porque a euforia, ela não se sustenta, ela não se mantém. Ela nem pode sustentar porque todo o teu corpo tá excitado, tá de uma É forma isso. que ele não consegue trabalhar muito tempo, né? É isso. E esse é um desafio. Se você usa a euforia como combustível na tua jornada, você começa bem, mas nunca termina. Qual é o inverso disso? É a frustração, né? Gera frustração, porque imagina, você tá sempre com uma expectativa alta, mas você nunca consegue suprir essa expectativa. A Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, o que a Bíblia está dizendo é que não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. 2025 não é sobre você fazer uma lista de resoluções e tá com, né, expectativas altas, é sobre você terminar 2025 olhando para trás e falando, cara, eu vivi o maior romper da minha história, eu cresci talvez como nunca antes, eu consegui, enfim, atingir objetivos, viver meu propósito, eu acho que é sobre isso. E a gente está no final de 2024, então eu sei que tem gente que está ouvindo a gente e viveu o melhor ano da sua vida em 2024, mas tem gente que está frustrado, que talvez não conseguiu romper. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, sobre como lidar com crises, sobre como se posicionar de uma forma diferente para esse novo ano, né? Vamos falar primeiro o que é uma crise, por que ela acontece na vida das pessoas? É por causa da expectativa alta ou é comum mesmo? A gente vai ter provação, a gente vai passar por dificuldade, não tem jeito, a vida é assim mesmo. A vida é feita de estações e toda estação ela é marcada por momentos que a gente está confortável e momentos que a gente perde a nossa orientação, nossa base de conforto. Foi assim com Moisés, foi assim com Daniel, foi assim com José, foi assim com Jesus e vai ser assim com a gente também. O que a gente precisa entender é que tem 3 tipos de tempestades. Eu lembro que eu falo sobre isso no meu primeiro livro, né? É. Inclusive eu trouxe um livro para te presentear, se chama Hoje é um Bom Dia para Ver Milagres. E eu juro que não foi nem ponte para fazer o mexã. Olha que legal. Aqui, ó, Hoje é um Bom Dia para Ver Milagres. É um devocional, são 365 dias para todo dia você passar um café de manhã. Poxa, eu vou usar muito, cara. Vai te abençoar, tenho certeza. Pô, mano. obrigado, André. E no meu primeiro livro, Vilela, eu falo sobre 3 tipos de tempestades. As tempestades que a gente gera, crises que a gente não precisaria passar, gigantes que a gente não precisaria enfrentar, batalhas que a gente não precisaria ter entrado. Eu falo sobre as tempestades que elas acontecem, elas independem de você. Você pega, por exemplo, aquela tempestade em que Jesus manda os discípulos irem à frente e eles ainda insistem, não, mestre, a gente vai ficar com você, a gente está perto, a gente quer estar junto. E a Bíblia fala que Jesus insiste para que eles sigam. E ele fala, mais à frente eu vou até vocês. E no meio do caminho tem uma tempestade.
Então, é uma direção de Jesus, eles não estavam em desobediência, foi o próprio Jesus que mandou eles irem até lá, mas no meio do caminho... Ou seja, tinha um propósito. Então tem tempestades que elas vão acontecer, elas fazem parte, e tá tudo bem. E tem um terceiro tipo de tempestade, que são tempestades em copo d'água. São desafios que nem são tão problemáticos assim, talvez nem seja uma crise de fato, mas a gente, por ter uma perspectiva errada, a gente acaba maximizando as coisas, né? Eu acho que a gente precisa, talvez é uma boa chave pra gente começar essa conversa. Vou começar 2025. Tá bom. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, começa a entender que tipo de tempestade você tá enfrentando. Se é uma tempestade que você gerou, se é uma tempestade que ela faz parte, você vai ter que enfrentar. Ninguém planeja um câncer, ninguém planeja um luto. Ninguém planeja ser mandado embora. Pois é. Agora, preciso analisar e entender. Essa crise eu gerei, essa crise ela chegou, ela se apresentou. Ou talvez o que eu estou enfrentando nem é uma crise de fato, seja só algo que está me tirando da zona de conforto. Sua cabeça trabalhando contra você. Pois é, será que eu estou me auto-sabotando? Então, eu ouvi algo esses dias, Vilela, que para mim faz muito sentido. Tudo que você não muda, você escolhe. Como assim? Cara, você escolheu não mudar, por exemplo, sei lá, o teu shape. Tá. Você escolheu o shape. Eu escolhi, hein? Então. Já emagreci. Ai, sim. Pra quem não sabe, você chega aqui no estúdio do Vilela, tem uma academia aqui. Profissional. Não, aquilo ali é... Eu tô usando lá. Ai, sim. Já tô há um mês. Boa. É. Pois é, então você escolheu. Tá. Tudo que você... Tomei uma decisão. Tudo que você não muda, não afeta, não altera, você escolhe. Porque não existe neutralidade, né? É. Omissão também é uma posição. Então você vai começar... Não ação é uma ação. Pois é. Você vai começar 2025. O que te incomoda? Cara, me incomoda, sei lá, minha falta de relacionamento com Deus. Aí você vai ficar um ano inteiro sem buscar, sem orar, sem congregar. Você escolheu esse lugar. Ele não foi imposto para você. Então, eu gosto muito, cara, de um conceito de alguém que faz parte da nossa igreja também, o Paulo Vieira. Ele treina pessoas. Já veio aqui. Ele veio aqui e ele fala sobre autorresponsabilidade. Então, o que é autorresponsabilidade? É você entender que você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Então, você imagina, sei lá, um relacionamento tóxico. Imagina você... Abusivo. Cara, você tolera, então você tem parte de responsabilidade. Você precisa sair desse lugar. Você não pode conviver com esse tipo de desafio por muito tempo. Tá tudo bem, talvez no início a gente não sabe como lidar, mas não tá tudo bem a gente normalizar algumas coisas, né? Você pega a história de Davi, eu tô abrindo uma série de parênteses e depois a gente vem costurando. A Bíblia fala que Davi vai até os seus irmãos, eles estão no meio de um campo de batalha, tem um gigante que está afrontando o exército há alguns dias. E Davi, quando ele chega, para ele é tão sem sentido a ideia de ter alguém afrontando o exército por tanto tempo, que a primeira reação de Davi é se posicionar e combatê-lo. Mas eu imagino que para aquele exército que estava há tanto tempo ouvindo a afronta do gigante, talvez ele já tivesse até normatizado, já não incomodava tanto. Eu imagino alguém falando, o que tá gritando? Cara, é Golias ainda. Ele não parou de gritar. Então, às vezes a gente vai domesticando alguns gigantes que a gente deveria enfrentá-los. A gente vai tentando anestesiar algumas dores que a gente deveria resolvê-las. E é isso que a gente precisa deixar muito claro sobre, por exemplo, qual é o papel do evangelho. O papel do evangelho não é melhoria. O papel do evangelho é uma nova vida. Não é você ser alguém melhor do que você era. É morrer quem você era para nascer alguém que Deus sempre quis que você fosse. Isso é importante, né? Diferenciar. Não, é porque parece a mesma coisa, mas não é. O evangelho não propõe, por exemplo, uma moral um pouco melhor ou uma conduta um pouco melhor. O evangelho propõe um novo nascimento. E é natural que, como expressão de alguém que nasceu de novo, você vai se portar melhor, você vai lidar melhor com algumas coisas, você vai ter uma moral melhor. Mas isso não é a busca em si, isso é a consequência, a expressão. Faz sentido? Claro. Então, o que a gente precisa entender? Cara, eu preciso sair desse lugar em que eu tô anestesiando algumas dores e eu preciso entender o que eu preciso fazer para isso não doer mais. O evangelho não é anestesia. A Bíblia chega ao ponto de dizer, olha, não se coloca vinho novo sobre uma odre velha. Não se coloca um remendo novo numa roupa velha. Porque se você coloca um remendo novo numa roupa velha, ela não vai suportar a força do novo e ambos vão se partir, vão se perder.
Então, o que eu preciso fazer em 2025? Não dá para eu colocar meia dúzia de novos princípios, mas tá no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, tendo talvez os mesmos desejos. Tapando só com a peneira. Cara, você tá se iludindo, isso é anestesia. O problema da anestesia é que ela desativa talvez a tua percepção de dor, mas ela não cessa a dor. A fonte da dor tá ali. A fonte da frustração tá ali. A fonte do medo tá ali. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar as fontes, que eu acho que talvez seja uma segunda chave pra gente compartilhar. E se eu estiver indo muito rápido, você me fala, que eu tô na velocidade 2 aqui do WhatsApp. Tá tranquilo. Preciso identificar quais são os meus gigantes, como eles têm acesso, para eu entender como que eu consigo vencê-los. Você pega numa estratégia de guerra, por exemplo, uma das primeiras coisas que um exército faz é mapear o exército inimigo para entender onde é que estão os suprimentos. Você vê quantos soldados tem? Quantos soldados? Qual o tamanho do grupamento? Quais são as estradas que dão acesso até onde a gente está? Então você vê, por exemplo, se não me engano, Segunda Guerra Mundial, primeira ou segunda, acho que foi na segunda, uma estratégia que os caras usaram que parece coisa de filme, mas é real. Dos infláveis, você já viu essa? Sim, pra enganar, parecia que você tem um exército maior do que é. Cara, surreal. Os caras, era mais rápido fazer tanques infláveis do que produzir tanques de fato. Então eles começaram a botar vários grupamentos que quando os alemães eles vinham de cima, eles viam aquele grupamento e falavam, eles estão indo pro norte, eles estão indo pro sul. Então isso é uma estratégia de guerra. E a gente precisa, Segunda Guerra. A gente precisa entender que o que a gente enfrenta todos os dias nada mais é do que um campo de batalha. A Joyce Meyer, que é uma pregadora, uma pastora americana, fala muito sobre o campo de batalha da mente. A gente tem um campo de batalha espiritual. Para quem acredita nas questões espirituais, você está o tempo inteiro sendo bombardeado. Hoje a gente tem um campo de batalha que é emocional, né? Cadeias emocionais. A gente tem que lidar com medo, com ansiedade, com frustrações, Então, o que eu preciso fazer? Você precisa mapear. O que gera dor em mim? O que me ofende? O que me frustra? O que gera desânimo? O que rouba a minha alegria? Primeira coisa é você mapear, você discernir. Para então você entender o que fere, quem te fere. Cara, se o desânimo sempre acontece quando eu tô nesse ambiente, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse lugar. E Vilela, a gente tá tão no modo automático que às vezes a gente não percebe coisas muito simples. Se você começar a ficar mais sensível, você vai perceber que tem um ambiente ou um tipo de conversa ou um tipo de relacionamento que você sempre sai pior do que quando você chega. Mas você vai perceber que o oposto também. Cara, toda vez que eu converso com aquele cara, eu saio melhor. Toda vez que eu vou nesse lugar, eu volto melhor. Toda vez que eu faço isso daqui, eu me sinto melhor. E aí você começa a mapear, porque é muito simples. Eu preciso ter menos no meu dia a dia daquilo que me faz mal e eu preciso ter mais no meu dia a dia daquilo que me faz bem. Parece simples, né? Pois é simples. Não é simples fazer isso, mas... A teoria é simples. Mas é básico. O que te faz bem se alimenta mais disso. O que te faz mal se alimenta cada vez menos disso. O que rouba da gente essa percepção? É o modo automático. O modo automático, por exemplo, faz a gente dirigir e, claro, eu nunca faço isso, você nunca faz isso, mas talvez alguém que está assistindo, em algum momento você já deve ter aberto o teu WhatsApp enquanto dirigia, né? Talvez tenha acontecido em algum momento, não sei. É uma infração da lei, mas com certeza alguém já deve ter feito em algum momento. Você pega um WhatsApp e sem perceber você consegue dirigir, cara, por quadras, sem... Você passou por carros, você desviou de obstáculos, você fez uma série de coisas no modo automático. Viver no modo automático é exatamente isso. Você não percebe a alegria do que está acontecendo e você vai negligenciando também alguns dissabores, alguns problemas. Por quê? Porque você está correndo, cara. Você está correndo. E às vezes a gente está tão rápido que a gente não percebe que tem coisas que estão roubando a nossa alegria, tem coisas que estão roubando o nosso tempo, tem coisas que estão roubando a nossa santidade, tem coisas que estão roubando o nosso propósito e a gente não percebe. Eu acho que final e início de ano é um bom momento para a gente desacelerar e repensar muitas coisas, sabe? Eu acho que é um momento que muita gente tem folga, férias, é um momento que muita gente está introspectiva, é um momento que muita gente está fazendo resoluções de novo ano. Então, acho que faz sentido. Eu lembro porque o ano, todo mundo fala, pô, já
Já é dezembro? É. Já que tá acabando o ano, tem essa sensação cada vez maior, né? De que o tempo tá passando mais rápido. Sabe o que tá acontecendo, Vilela? Além da questão de ser uma promessa na palavra, né, de que o tempo seria remido, a gente aumentou a velocidade das tarefas, mas a gente não utilizou o tempo que sobrou disso para usufruir e deleitar. É. A gente utilizou o tempo que sobrou disso para empilhar mais coisas, tarefas. Então vou dar um exemplo. Antigamente você ligava para alguém num telefone fixo. Fulano tá aí? Acabou de sair. Ah, então pede para ele me retornar quando ele voltar. Beleza. Você esperava 4 horas esse cara voltar para aquele lugar. Ele, não, você me ligou. Ah, não, ele acabou de sair. Ah, então avisa pra ele que agora eu que retornei. Quando ele puder, ele me retorna. Hoje em dia você manda o WhatsApp em tempo real, você fala com qualquer... Eu falei esses dias com... Olha que louco. Eu falei esses dias com um amigo, não vou dar muitos detalhes pra também não expor. Um amigo, ele tava no meio de uma transmissão ao vivo na TV. Sei. E eu falei, cara, deixa eu mandar mensagem pra ele aqui, que quando ele puder ele me responde. Daqui a pouco ele me responde, mas ele tava... Ao vivo? Ele tava ao vivo. Então, entre uma fala e outra, ele respondendo, e aí, pastorzão, você tá bem? Não, beleza, amanhã eu tô lá. Mas por quê? Porque a gente consegue empilhar mais tarefas. A gente hoje performa mais, a gente entrega mais, a gente trabalha mais. Mas esse tempo que a gente conseguiu otimizar, a gente nem sempre está utilizando pra gente. É. Pra quietude, solitude, tempo com a família, devocional, tempo com Deus, tempo com algo que te faz bem, qualidade de vida, enfim. E eu acho que talvez seja por isso que a gente está tão doente em vários aspectos, emocionalmente. É um tempo de muita gente doente, né? E a tendência é aumentar, porque a gente é cada vez mais exigido. Você consegue, através de AI, por exemplo, sei lá, talvez ganhar o tempo que você gastava lendo e-mails, o tempo que sobra você não vai usar, cara, para meditação. Você não vai usar para tomar um café com calma, você vai usar para fazer mais alguma coisa. E eu acho que é por essa velocidade que a gente tem... E eu me coloco nisso, eu não tô fora disso. Essa velocidade que a gente tem conseguido fazer tantas coisas, talvez a gente nem percebe o quão doente a gente tá em alguma área, ou quão cansado a gente tá em outra área. Então eu acho que esse é uma boa chave também para quem quer começar 2025 de um jeito diferente. Você precisa se ouvir mais. Eu comprei um rancho um tempo atrás, falei sobre isso no último podcast, né? Tô nessa daí também, viu? Cara... É um comprei lugar... um sítiozinho também, irmão, pra desacelerar. E porque não o tem... tempo passa, parece que tudo dá tempo pra fazer. Vilela, é muito rápido, irmão. Você vai abrir seus olhos, você vai ver que já passou 10 anos, a gente vai estar falando sobre os últimos 10. Eu fechei meus olhos, cara, minha filha tá com 11. Daqui a pouco ela tá aniversário de 15 anos. Nossa. Era ontem, essa menina tinha 7 anos, correndo pela casa, a conversa já é outra. Os desafios dela já são outros. O tipo de assunto que a gente tem que lidar já é outro. E daqui a pouco eu tô entregando a mão dela pra alguém que vai falar, vai me chamar de sogrão e que vai levar ela de fora da minha casa. E, cara, era ontem eu fiz isso com meu sogro. Já vou fazer 17 anos de casado. A vida passa muito rápido. É um piscar de olhos. E a gente precisa ser intencional em pelo menos ter momentos. Eu sei que não dá pra gente... viver na terra do nunca, não dá pra gente fingir que não precisa trabalhar e a gente tem que trabalhar cada vez mais, a gente precisa fazer cada vez mais coisas, mas no meio dessa loucura, a gente precisa encontrar espaço pra gente, pra quem tem valor pra gente e espaço pra Deus, cara. Acho que são 3 áreas que você não pode negligenciar. O meu tempo com Deus, o meu tempo comigo e o meu tempo com quem eu amo. Então, por exemplo... O meu day off, segunda-feira, é muito comum eu ir assim que eu acordo pro rancho. Você prega manhã, tarde e noite, aí segunda é o que você Atendo, descansa. aí depois a gente janta, conversa, derrama, aconselha. Não é incomum eu sair da igreja às vezes 3 da manhã no domingo, porque, pastorzão, tem que resolver algo que é amanhã cedo, então eu já vou despachando, já... Então, por exemplo, eu vou sair daqui agora, é a segunda gravação do dia, eu tenho uma reunião voltando pra Alphaville e chego lá, tem uma última gravação. Tá. E tá tudo bem você ter uma dinâmica assim, desde que você tenha momento pra você, momento você com Deus e momento você com quem você ama. Você tava falando então que segunda no seu day off, você vai lá é muito pro rancho? comum, de manhã eu já vou pro rancho e é quando eu desopilo. Tá. Então, cara, eu gosto de andar no meio do mato, eu peço uma marmita, eu como no meio da trilha. Eu tô lá fazendo, sei lá, um lago, a gente tá... Esses dias chegou tilápia. É algo bobo, cara.
Mas pegar uma tilápia, colocar na água, você vê como é... Pisar no chão. Cara, pisar no chão. Ontem eu tava numa reunião, a gente começou de manhã e terminou acho que 2 da manhã. Eu tava dando choque, literalmente. Então, do nada encostava. Sei. E aí o pessoal falou, pastorzão, tá precisando do rancho, hein, cara? Você tem que pisar na grama, tem que botar terra, porque... E é importante... Se na eletricidade tem que colocar um cabo que liga no chão, fio terra, por que a gente não... Por que a gente não? Pra descarregar tudo no chão, né? É isso. Aí eu saio desse lugar de tempo comigo, eu preciso ter tempo com quem eu amo. Porque às vezes a gente não consegue dar o melhor pra quem a gente ama, porque a gente não tá conseguindo dar o melhor nem pra gente. Você tem que estar bem com você pra estar bem com os outros. Então eu desenvolvi rituais, cara, que são bobos e simples, mas me fazem bem. Meu primeiro café do dia, eu não abro mão de poder fazer isso em silêncio. Eu não consigo acordar e já tá, tipo, super sociável. Porque o meu dia inteiro eu vou ter que ser esse cara. Aí você se... Cara, eu passo o primeiro café, eu sento na poltrona e eu olho pro nada e eu penso em nada. É como se o meu sistema estivesse dando um reboot ali. Sabe quando você liga o computador e ele tá lá, processando, abrindo as janelas, ele tá... Reconhecendo todos os drives, todo... Aí do nada vai vir o logo lá da empresa e aí, quando para tudo, é como se ele dissesse, tô pronto. E aí ele vai performar bem. Agora, pega o seu computador e você nunca desliga. Pega o laptop, você só fecha. Cara, a memória tá super ocupada porque você não fechou as janelas. Ele não faz o reboot, ele não... Eu acho que às vezes a gente tá assim, sabe? Você não consegue fechar entre uma janela de um dia e de outro. Você tem um tempo pra você processar. Você tem que processar. Cara, como é que foi meu dia ontem? Que loucura, uma entrevista ontem foi incrível com o Vilela. Putz, esqueci de falar sobre isso, cara. Vou mandar mensagem pra ele depois. E você tá processando. O que eu vou fazer hoje? Cara, acho que hoje eu não vou lá não. Vou adiar essa reunião. E aí, você terminou isso? Aí você vai ter tempo com seu filho. Eu faço assim. Ei, bem, vem cá, como é que tá? E aí, vamos brincar? Cadê o carrinho? Traz lá e tal. E aí, minha esposa, e aí, amor, tudo bem? Papapá. E aí eu saio de casa e eu tô pronto pra vencer os gigantes, enfrentar as tempestades e, enfim, tomar porrada. Porque todo dia tem alguém que se levanta, seja uma fala, uma pessoa, seja um desafio, seja um problema, seja uma decisão que você tem que tomar e você tem que ministrar sobre alguém, você tem que estar inspirado, você tem que estar bem, mas você tem que estar bem com você, cara. Eu acho que isso é uma boa chave, assim, para começar 2025. Se você não tem períodos com você, você precisa abrir espaço para esse lugar, porque se você não se ouvir, cara... Eu lembro de uma citação do T.D. Jakes, ele falou que ele não tinha essa crise que a nossa geração tem de querer ter um relacionamento tão rápido. Pressa. Ele falou, eu me namorei antes de querer namorar alguém. Eu entendi que eu precisava me conhecer antes de estar pronto para conhecer alguém. Eu precisava ter essa consciência de quem eu sou, como eu me movo, o que me faz bem, o que me faz mal, qual o propósito que eu carrego, para onde eu quero ir, para que quando eu me relacionasse com alguém, isso estivesse muito claro dentro de mim. Um motivo pelo qual muitos casamentos estão em crise hoje é porque tem alguém que ainda não tem plena consciência de quem é, com alguém que talvez esteja em crise em algumas áreas e os dois coexistem e precisam construir um destino junto. Então, imagina, você pega, por exemplo, a Via Láctea, né? Você tem vários planetas que eles coexistem em plena harmonia, mas existe um criador que estabeleceu essa dinâmica. Então você tem atmosfera, você tem estratosfera, você tem densidades diferentes, dinâmicas diferentes, rotações diferentes, tamanhos diferentes. Cara, mas existe uma ordem que mantém esse lance que teria tudo para dar errado e entrar em colapso, mantém em perfeita harmonia. Agora a gente precisa entender que para a gente coexistir com uma série de desafios que cada um carrega, você precisa estar em ordem, porque senão vai chocar. Não é que você não ama, não é que vocês não talvez queiram estar juntos, mas é porque tem muita coisa que está fora de ordem. Eu lembro de uma pregação, e eu vou te entregar a palavra, que eu fiz há talvez 4 anos atrás, e ela se chama Coloque em Ordem as Vozes ao Seu Redor. A gente precisa identificar as vozes ao nosso redor. Vozes internas ou vozes de outras pessoas? Cara, de todos os tipos. Você quer um exemplo? A gente pega Gênesis. A Bíblia fala que a serpente, ela sugere algo para Eva. A serpente não pecou por Eva, a serpente não pecou por Adão, mas ela sugeriu. Colocou a fagulha na cabeça. E é uma dinâmica, Vilela, que o inferno usa muito até hoje e funciona muito bem.
O inferno não precisa dizer pra você, Faça isso. ele só precisa sugerir que talvez se você fizer seja legal. Que é o que acontece com Jesus no deserto. É isso. Se você é o Filho de Deus, faça. Se você... Cara, as 3 tentações são 3 sugestões. E essa sugestão... Em 3 campos diferentes, né? Em 3 campos diferentes. Essa sugestão, ela toca João Batista, por exemplo. João Batista, ele tá preso. Todos os relatos que ele tem agora do ministério de Jesus não são relatos que ele vê, mas são relatos que trazem para ele. Então eu imagino os discípulos de João falando, mestre, eu não sei se de fato ele é o Messias. Por quê? Cara, porque ele tá andando com gente que eu acho que você não andaria. Cara, esses dias ele tava jantando na casa de um cara que você não entraria. Sem dúvida. Então você imagina uma série de sugestões ao ponto de João Batista pegar um discípulo e falar, pergunta pra ele se de fato ele é o Messias que aguardávamos. Cara, olha faz ele duvidar da olha própria... que loucura, Vilela. Uma convicção gerada desde o ventre. A Bíblia fala que Isabel se encontra com Maria. João Batista está no ventre de Isabel. Jesus está no ventre de Maria. Dentro do ventre eles começam a se remexer, porque aqui tá a voz que clama no deserto. Aqui tá aquele a quem ele vai preparar o caminho. Poxa, cara, isso é... Cara, isso é muito forte. Como que uma convicção gerada desde o ventre se perde por conta de sugestões? Aí Jesus manda respondê-lo, diz pra ele que os cegos estão sendo curados, os paralíticos estão andando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se João Batista é afetado por uma sugestão... imagina a gente. Imagina a gente. De todo canto, de rede social, ao trabalho, ao colega de trabalho, tudo, cara. Cara, é de uma foto sensual no outdoor a uma publi que aparece no teu YouTube antes de você assistir uma pregação. Verdade. Cara, eu tenho vários desafios. Esse que eu vou citar, eu não tive que lidar com ele, mas é um problema que toca muita gente na nossa geração. E a tendência é aumentar. A pornografia é um desafio muito grande que muita gente enfrenta. É real, é latente, é difícil de romper. Você imagina, o acesso a ela tá muito mais fácil hoje. O cara pode estar entrando agora num navegador para assistir uma pregação, mas antes de começar a pregação vai aparecer uma publi que já vai ser uma janela que vai levar ele para esse lugar. Verdade. Então, o que a gente precisa entender? Como a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, a gente precisa saber lidar muito bem com as vozes ao nosso redor. E qual é uma das ferramentas que mais utilizam contra a gente, Vilela? Sugestão. As sugestões, cara, fizeram Adão no paraíso, irmão, ser expulso dele. E não tem sugestão que é feita para parecer que é a sua própria voz pensando? Não, a maior parte delas, porque toda sugestão do inferno vai parecer com algo que você já ouviu do céu. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. A tentação de Jesus fala sobre algo que de fato fazia parte do destino profético dele. Olha o que Satanás fala. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar governo, autoridade, influência. Cara, de fato, Jesus veio para estabelecer governo, autoridade, influência, mas não por esse caminho. Sim. Então, muitas vezes, o que o inferno vai te propor é muito parecido com algo que o céu já te prometeu. As propostas parecem com promessas, mas não são promessas. Então, Deus me prometeu algo. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou te dar a voz nessa geração. Aí vem o inferno e me faz uma proposta. Olha, se você aceitar esse atalho, eu te dou voz nessa geração. Fala, putz, cara, Deus me disse que eu vou ter voz nessa geração. E aí tem eu começo... um quadro no programa que não é tão legal e de lá você pode pensar... Aí você negligencia princípios, aí você vai lá e começa a negociar valores, aí você pega atalhos, você passa por cima de pessoas, e aí, cara, cheguei. Cara, mas qual autoridade eu vou conseguir ministrar estando no lugar que Deus me prometeu, mas se não foi Deus que me trouxe até aqui? Então, as sugestões, elas são difíceis de lidar porque elas são muito sutis. Irmão, o primeiro homem, ele peca através de uma sugestão. Ele se relaciona com Deus todos os dias. Ele tá no jardim, ele tá num lugar seguro, ele tá num ambiente guardado. Ele foi feito eterno. O limite que a gente tem para viver foi estabelecido depois da queda, não antes dela.
Então o homem foi feito eterno como Deus é, foi feito em imagem e semelhança de Deus. Por isso lidar com luta é tão difícil. Por isso lidar com a despedida de alguém é tão difícil. A gente não foi gerado para se despedir de ninguém. Então imagina, Deus estabelece esses limites depois da queda. Até 120 anos, de 120 não vai passar. Agora a mulher vai sentir dores de parto. Agora você vai se alimentar do suor do teu trabalho. Ou seja, o trabalho e o suor do homem começa a se tornar algo que define o que ele vai ter de colheita depois da queda. Antes, tudo que o homem precisava, Deus já havia provido. A morte entra na história depois da queda. Então, por que isso acontece? Por conta de uma sugestão. A serpente fala, olha, se você provar desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. A serpente não chega nem ao ponto de dizer faça. Ela fala, se você fizer. E aí que entra a traição dentro de relacionamento. Cara, se você tiver um relacionamento, talvez vá até ajudar no teu casamento. Olha, se você abrir essa concessão, você vai ganhar mais dinheiro. Se você negligenciar esse princípio, você vai conseguir acelerar a tua carreira, enfim. Então a gente precisa colocar, para a gente fechar esse parênteses e talvez não se prolongar tanto nele, a gente precisa colocar em ordem as vozes ao nosso redor. E olha que louco, Vilela. Como a gente faz isso? No jardim, a serpente está do lado de fora, ela tá do lado sugerindo. De fora? Ela tá. Não, eu digo, ela não tem acesso ao interior da criação. Ah, tá. Ela tá sugerindo do lado de fora. Ela é uma voz. Só que assim que o homem peca, ele tem vergonha porque tá nu e se esconde. E a Bíblia fala, Deus, né? E a Bíblia fala que Deus então fala para Adão, Adão, aonde você tá? E óbvio que ele sabia onde estava. Não era geograficamente que ele estava perguntando. Ele tá trazendo uma consciência para Adão, porque eu imagino quando Adão ouve essa pergunta de Deus, ele deve ter olhado pro lugar dele, que agora é um esconderijo, ele tá falando assim, cara, o que eu tô fazendo? É. Aí Adão responde, Senhor, eu tô com vergonha porque eu tô nu. Cara, isso aqui é muito forte. Aí Deus faz uma segunda pergunta. Adão, quem te disse que você tá nu? Nossa. Depois do pecado, Vilela, as vozes começam a ter acesso ao nosso interior. Aí vem a vergonha, vem a acusação. É isso. Então a sugestão, ela vem do lado de fora. Mas depois que o homem cai, o homem caído começa a ter sugestões do lado de dentro. Então, a partir do pecado, tem uma voz dizendo, cara, você tá nu. É melhor você correr. Deus está se aproximando, ele vai te punir. Você tem que se esconder. Você precisa fugir. E é isso que a gente precisa entender. Existem vozes que liberam destino, que abençoam. Existem vozes que impulsionam, que empoderam, que acalmam. Existem vozes que levam a gente para um lugar de paz. Existe um bom pastor que vai levar a gente mansamente em águas tranquilas, prepara uma mesa na presença dos inimigos. Agora, existem vozes de acusação. Você pega vários relatos de pessoas que lidaram com tentativas de suicídio, eles falam, cara, tinha uma voz interior dizendo, acaba logo com isso. Você é uma vergonha para sua família. Até quando você vai fingir? Até quando você vai se enganar? Então, assim, essas vozes... O mal não pode te matar literalmente, mas ele pode te sugerir a fazer isso. Vilela, a maior ferramenta que o inferno tem usado nos tempos atuais se chama autossabotagem. Ele não precisa te matar, ele só precisa convencer você de que morrer é uma opção. Só precisa convencer você que desistir é uma opção. Porque quando a gente começa a dar acesso a essas vozes, agora elas falam dentro de nós. Da mesma forma, quando a gente está cheio da vida de Deus, a voz de Deus começa a ter um acesso e uma amplitude maior dentro da gente. É o que a Bíblia fala de testemunho interior, né? É quando você começa a ter impressões no seu espírito. Paulo fala que a oração no Espírito ela é infrutífera para nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. A Bíblia fala sobre gemidos inexprimíveis. Cara, tem coisas que você precisa, nem sabe que precisa, mas o seu espírito está dizendo para o Espírito de Deus, cara, eu preciso disso, eu preciso de escape, eu preciso de consolo, eu preciso de ajuda, eu preciso de descanso, eu preciso... Então é por isso que o relacionamento com Deus faz com que a voz de Deus dentro de mim se torne cada vez mais latente. E é por isso que a distância dessa relação com Deus faz com que as vozes que não são de Deus tenham cada vez mais alcance e latência dentro de mim. É como esse microfone, cara. Quanto mais eu me distancio dele, menos a minha voz
tem alcance. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a minha voz tem alcance. Então, a gente precisa escolher que tipo de voz vai ter mais latência dentro da gente. Faz sentido? Claro. Então, quando você escolhe os acessos que você dá, você define muito do teu futuro. Mas e quando você tá tão perdido que você não consegue discernir qual voz é a boa e qual é a ruim? Porque às vezes a mesma coisa ruim parece ser bom. Sim. A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. André, da onde vem a sabedoria? A Bíblia também fala, cara, aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, porque ele dá livremente aos que pedem. Você está cansado. Aí Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pega isso aqui, cara, porque isso aqui é uma chave poderosa. Tudo que a gente precisa tá ligado a algo que Deus vai nos dar quando a gente se aproxima dele. A graça fala sobre algo que Deus te dá. Fala sobre uma herança. Fala sobre uma recompensa. Fala sobre algo que Deus te dá. A religião sempre vai apontar para algo que você precisa fazer. Então a religião vai falar, cara, se resolve, depois você vem. Se limpa, depois você vem. Faz, depois você vem. A graça vai falar, vem do jeito que você tá e eu limpo você. Vem do jeito que você tá e eu acalmo você. Vem do jeito que você tá e eu abençoo você. Olha o convite de Jesus, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Em outro momento ele fala, lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então é ele quem acalma a tempestade, é ele quem aquieta a nossa alma, é ele quem prospera os nossos caminhos, é ele quem vence as nossas batalhas, mas qual é a minha participação nisso? Eu preciso me aproximar dele. O primeiro passo sou eu quem dou. Tiago fala, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então você que está ouvindo a gente, talvez, cara, eu estou numa crise, eu estou desnorteado. Irmão, a mesma posição que você toma quando você acessa a TV para assistir um novo filme, você pode dar um passo para você ouvir uma pregação. Se eu colocar um louvor, um soaking, algo que aquieta a tua alma. Porque a gente precisa entender que a gente o tempo inteiro toma decisões. E a gente se torna refém das decisões que a gente tomou. Se fizer sentido para você, anota essa frase aqui, ó. A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. Então eu tô mal, angustiado. O que eu faço no meu dia mal? Eu me entupo de remédio de tarja preta. É uma decisão. Eu tenho compulsão alimentar. Eu não tô dizendo que é fácil. E eu não tô dizendo que não são coisas que a gente precisa de auxílio para lidar com elas. Pode ser terapia, pode ser psiquiatria, pode ser remédio controlado para te ajudar, pode ser um grupo de apoio, igreja, pode ser o que for. Mas o ponto é, a mesma distância que leva um controle de televisão para assistir o próximo filme, eu posso utilizar para algo que vai me abençoar, me acalmar, liberar meu destino. Então a gente precisa definir para 2025 quais são as fontes que a gente vai se alimentar. Quando você define quem você ouve, você define o que você vive. Cara, quem que eu vou ouvir? O que eu vou ler? Qual ambiente eu quero estar? Para quais lugares eu quero viajar? Será que eu vou para um novo carnaval fora de época ano que vem? Será que isso vai ajudar a crise que eu estou vivendo, a minha crise interior? Será que isso vai... Ou será que eu preciso de um lugar de paz? Ou será que eu preciso de um lugar de calmaria? Será que eu preciso entrar num novo projeto ou preciso terminar os que eu comecei e não terminei? Será que eu estou sempre envolvido em novos projetos porque eu sou um empreendedor serial ou porque é mais fácil eu me envolver num novo do que reconhecer que eu nunca termino nada que eu começo? A gente precisa se conhecer. Então, sempre que eu paro, Vilela, e eu começo a meditar e me visitar, eu começo a perceber coisas que na correria eu negligencio, não percebo. Caramba, André, você vai fazer de novo, mano. Tem atitude que a gente tem que são só uma fuga. Né? O Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre janelas killer, né? Janelas que abrem outras janelas, janelas que levam a um tipo de ação. Ele fala também sobre a síndrome do pensamento acelerado. A gente está numa geração que sofre dessa síndrome, né? A gente está o tempo inteiro pensando em tudo e, cara, a gente precisa... A palavra de Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Talvez o que você precisa não é de uma nova palavra de comando.
seja só não ouvir mais palavra nenhuma e deixar o silêncio falar com você. E o silêncio fala. O silêncio fala, irmão. Tem uma música, eu não lembro o nome dela, não é nem um ministério conhecido, mas ele fala: silêncio, eu estou trabalhando, silêncio. Eu estou falando, no meio do silêncio Deus fala demais, cara. Olha que doido, Vilela, na nossa época de escola, a gente tinha um bimestre inteiro, uma professora falando incansavelmente, mas no dia da prova ela ficava em silêncio. E aí, tipo, professor, só uma dúvida. Hoje não. Hoje não. O que ela tá ensinando pra gente? Você tinha que ter perguntado quando você estava sendo preparado, agora você está sendo testado. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, cara, é que nos momentos de teste, o mestre sempre fica em silêncio. Então tem crise que a gente não entende. Por que Deus não fala? Ele falou antes, ele vai falar depois, mas agora ele está testando. Agora é contigo. Agora é contigo. Então a gente aprende no silêncio de Deus. A gente aprende quando a gente se coloca em silêncio. A gente aprende o tempo inteiro quando a gente desliga o modo automático. Então você pode se embriagar, você pode se dopar, se anestesiar e deixar a vida passar, ou você pode começar a aumentar o teu nível de consciência. Quem eu sou, para que eu tô aqui, por que eu tô aqui, para onde eu vou, como que os céus me chamam, qual é o propósito que eu carrego, qual é o meu chamado, o que eu vou fazer no próximo ano, o que Deus espera de mim. Quanto maior o nosso nível de consciência, maiores são os frutos, maior é a velocidade, maior é a nossa performance, maior é o nosso nível de relacionamento com quem está perto. Por quê? Porque você tem consciência. Eu acho que isso é uma coisa que os orientais eles trabalham muito bem e o ocidental ele peca muito nisso. Você pega, independente de qualquer questão religiosa em si, eu não estou discutindo agora doutrina ou linha teológica, mas culturalmente o oriental ele trabalha muito bem consciência, conhecimento interior, meditação, solitude. Eles trabalham isso muito bem. Então você vê uma sabedoria, cara, fora do comum, que é numa escala muito maior, talvez, do que no Ocidente. No Ocidente a gente tem pessoas sábias. Você vê no Oriente, é muito comum você ter muita sabedoria como um senso comum. Eles têm sabedoria ao se alimentar, eles conhecem sobre alimentação, sobre, né, enfim, sobre o corpo, sobre aonde dói cada coisa. Você pega a medicina asiática, tem coisas que você fala, cara, mas por quê? Porque eu acho que eles se analisam muito. E no Ocidente a gente tem uma construção que é de alta velocidade o tempo inteiro, alta performance o tempo inteiro e negligenciando. Eu tô com dor, remédio para dor. Eu tô cansado, energético. Eu não durmo, ansiolítico. Enfim, a gente tá o tempo inteiro, cara, procurando algo fora que aquiete dentro, quando na verdade tem muito mais a ver com a gente do que com alguma resposta que venha de fora para dentro. Faz sentido? Claro. Então é por isso, cara, que eu amo, por exemplo, no meu caso, o rancho me faz bem. Tem duas coisas que... outra pessoa pode ser outra coisa, né? Talvez a praia te faça bem, talvez... Agora, você tem que encontrar um lugar que te leva de volta para esse lugar de origem. Eu acredito que sempre tem a ver com natureza, tá? Cara, andar de moto me faz bem. Cara, legal, você desopila e tal, maravilhoso. Mas eu acho que tem algo diferente quando a gente conecta com a natureza, porque a gente volta para um lugar de origem. Verdade. A gente veio da pó da terra e a nossa matéria vai voltar para esse lugar. A gente precisa reconectar com o nosso lugar de origem. Eu não sei se eu falei sobre isso quando eu vim aqui da outra vez, mas você pega, por exemplo, em Gênesis, quando Deus estabelece a criação, ele fala com a fonte de vida para que a partir da fonte de vida algo seja criado. Então ele fala com o mar para que a partir do mar seja criada toda espécie de peixe. E ele fala com a terra para que toda espécie de árvore se multiplique segundo as suas sementes e segundo as suas espécies. E aí ele vai dando ordem e ele estabelece uma lei, cara. Existe uma lei que é a seguinte: a fonte de vida, ela estabelece uma conexão com aquilo que foi criado. Então se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Agora, quando a gente entende que no 6º dia a gente foi
tirado de Deus, a nossa matéria veio da terra, e é por isso que a gente precisa se reconectar com a terra. Mas a nossa vida foi retirada da própria vida de Deus. A Bíblia fala que ele sopra sobre a criação. Esse sopro, esse fôlego, no original se chama Zoe, a própria vida de Deus. Ou seja, Deus ele sopra da sua própria vida sobre a criação. Então, se eu fui feito de Deus, eu não posso me desconectar de Deus, porque eu vou morrer. E é por isso, Vilela, que você pode estar vivo naturalmente, mas estar morto espiritualmente. Por quê? Porque a tua carne, ela veio do pó da terra. E como que ela se mantém alimentada? O pó da terra, cara. Você está comendo. Você se alimenta, você bebe água, você come. Você come proteínas, gorduras, você come, enfim, sais minerais. Agora, do que o seu espírito se alimenta? Do Espírito de Deus, cara. E é por isso que a gente vê hoje uma geração de mortos funcionais, né? Mortos no espírito, mas vivos na carne. A gente trabalha, a gente anda, a gente faz planos, a gente se alimenta, mas espiritualmente a gente está morto. Como é possível, André, alguém morrer? Cara, você morre se você não estiver conectado com a fonte da tua vida. E a fonte da nossa vida é o nosso Criador, é quem fez você, a imagem e semelhança de quem ele é. Olha que doido, tem um texto na Bíblia que fala sobre um vale de ossos secos. Sim. E a Bíblia fala que Deus então leva esse profeta até esse vale de ossos secos. E ele fala, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? E o profeta fala, Senhor, tu sabes. Ele fala, então abre a tua boca e profetiza. E aí esse profeta ele se dirige para um vale de ossos secos e ele fala assim, vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E a Bíblia fala que aqueles ossos começam a se unir, ossos se unindo a ossos, juntas, medulas, carne, pele, tendões, e então um exército se coloca de pé. Pega isso aqui, cara. Aí a Bíblia fala que então Deus soprou sobre aquele exército o seu espírito e eles passaram a viver. Você vê que tem duas dinâmicas diferentes, cara. Estar de pé não significa estar vivo. Você tem um vale de ossos secos que agora está de pé, mas a Bíblia fala que eles passam a viver quando o Espírito é soprado sobre eles. Porque a vida de verdade é uma vida no Espírito. Uma vida funcional é essa vida natural. Ela vai durar 80 anos para alguns, 60 para outros, 30 para outros, 120 para outros. Agora, a vida no Espírito é uma vida que ela continua depois da morte. Então, o nosso Espírito, ele é eterno. A gente vai ter salvação eterna ou juízo eterno, mas o Espírito, ele é eterno. Então, nós temos uma alma, habitamos num corpo, mas nós somos Espírito. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Cara, se eu sou um ser espiritual, como que eu vou estar vivo no Espírito? Eu preciso me reconectar com a fonte da minha vida. Eu preciso voltar para esse jardim, eu preciso estar nesse lugar em que Deus fala comigo, eu preciso ouvi-lo, eu preciso me relacionar. Então, é isso que eu acredito, cara, e é isso que mudou a minha história. Quando Deus me encontrou com 17 anos, perdido, problemático, batendo de carro, tendo problema com polícia, tendo problema com meus pais, e enfim, com problema com bebida, problema com cigarro. Quando Deus me encontrou no meio da minha crise, o que aquietou meu coração foi ouvir dele quem eu sou, o que ele tem para mim. A palavra fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então você que está ouvindo a gente, cara, se você quer viver um ano diferente, você precisa ouvir de Deus o que Deus tem para você nesse próximo ano e acalmar algumas vozes ao teu redor que talvez tenham trazido desânimo, cansaço, condenação. Acho que um exercício muito prático para a gente entender quando é Deus falando e quando não é, cara. A maior parte das vezes que uma voz não vem de Deus, ela traz condenação, julgo, desânimo, cansaço. A voz de Deus nunca traz. Cara, a voz de Deus, ela traz paz. A voz de Deus, ela traz a quietude. Então, a voz de Deus é dura com os inimigos de Deus. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, se você se quebrantar, a Bíblia fala, um coração quebrantado o Senhor não rejeita. É impossível alguém se arrepender e se abrir para Deus e não receber de Deus misericórdia.
quando não recebemos de Deus misericórdia? Quando nos tornamos inimigos de Deus. Quando a gente não se abre para Ele, quando a gente não se quebranta. Então, é impossível, cara, você começar 2025 se abrindo para Ele. Pai, eu tô aqui, eu não sei nem como orar, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem como te pedir, mas eu tô quebrado. Eu tô aqui para te pedir, muda minha história. Eu tô mal por dentro, renova o meu interior. Deus fala comigo, eu preciso de um sinal. Deus usa alguém, eu preciso de uma boca, eu preciso de uma voz. Deus me toca, me renova, eu quero viver um ano diferente, eu quero... Então, cara, é como uma oração de uma criança. Às vezes a gente espera ter muita erudição para falar. A Bíblia fala que os hipócritas, eles oravam vãs repetições. E eles oravam alto para que todos vissem eles orando. A Bíblia deixa muito claro que a oração mais poderosa que você pode fazer não é a oração mais eloquente, mas é a oração mais sincera. É. Então a oração do meu filho de 4 anos pode alcançar em Deus um acesso maior do que de um teólogo de 45. Porque não é sobre erudição, não é sobre conhecimento, não é sobre doutrina. É sobre o quão vulnerável a gente está para falar como um filho fala com o pai. E eu acredito que isso pode mudar a história de muita gente, cara, que tá ouvindo a gente, vai começar um ano diferente. Com certeza. Você comentou no começo do papo, André, sobre essa... A gente tá vivendo uma guerra, né? Sim. E essa guerra, ela não é a guerra da Ucrânia, não é a guerra que tá acontecendo em Israel, é uma guerra espiritual. Sim. Explica pro pessoal que não tem a menor ideia do que tá em jogo e como acontece essa guerra e que geram muitas crises, né? Cara, existem linhas teológicas diferentes, né? Mas a maior parte delas acredita que batalhas espirituais de fato são reais e elas estão acontecendo o tempo inteiro. Sem a gente saber. Depende, né, do seu nível de consciência. Eu sei que elas estão acontecendo comigo o tempo inteiro. Porque... Imagina o seguinte, Vilela, enquanto você está anestesiado para o teu propósito, você é inofensivo. E deixa como tá, não precisa se preocupar. Cara, tá tudo bem se você não incomoda ninguém. Agora, quando você começa a incomodar o inferno, é muito comum você ver levantes e coisas tentando te paralisar. Agora, olha a estratégia que o inferno normalmente usa. O inferno é tão estratégico que normalmente ele se antecipa, ele tenta frustrar uma revolução antes dela começar. Porque ele tem acesso ao que vai ser? Porque as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual ou não? Você carrega uma promessa, um chamado. Você carrega algo que antecede a tua existência, né? José, ele foi levantado para governo, mas antes de se tornar governador, ele já governava. Entendi. Na prisão ele governava. Olha que louco, José tá na prisão, ele tem acesso. E aí ele é feito escravo. E aí tudo que ele governa e gerencia para Potifar prospera. E aí depois ele tá governando com o faraó, ele tá governando o Egito. Ou seja, era um sonho que Deus deu para ele quando ele era jovem, se manifesta quando ele já é mais velho, mas em toda a jornada dele, governo é uma zona de graça de José. José ele governava desde muito novo. Então o que a gente precisa entender? Tem coisas que você nem sabe que você carrega, mas no reino espiritual está muito nítido que você carrega. Então se você carrega uma voz, o que o inferno vai tentar fazer? Calar a tua voz. Se você carrega, sei lá, uma zona de graça para ajudar pessoas, cada um tem uma zona de graça diferente. Alguns têm através de comunicação, outros têm através de multiplicação de recursos, outros têm através de liderança de pessoas. É muito comum coisas tentarem frustrar o nosso chamado antes dele começar. Foi assim com Moisés, por exemplo. Sai a notícia que um libertador está sendo gerado no meio de uma geração. E o que mandam fazer? Matar todos os primogênitos, para que não tenha a chance de um libertador mudar um sistema. A gente pega a história de Jesus, a mesma coisa acontece. Sai a notícia de que um libertador está sendo gerado nessa geração. Manda matar todos os primogênitos, ele precisa ser escondido. Então, a gente olha para a história, por exemplo, do endemoniado gadareno. Cara, a Bíblia fala que depois que ele é liberto, ele começa a dar o testemunho dele e uma Decápolis é tocada através do testemunho dele. O quê? Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Naquela época eles usavam esse termo para um conjunto de 10 cidades. Irmão,
que nível de impacto a história desse cara tem a ponto de 10 cidades serem tocadas pelo testemunho dele. Eu imagino que o chamado desse cara pode ser um chamado apostólico ou evangelístico. Agora, eu acredito que o inferno também sabia o que ele carregava. E é mais fácil tentar torná-lo um homem possesso do que permitir que ele seja um homem livre. Por quê? Porque 10 cidades vão ouvir o testemunho. Mas quando ele era endemoniado, várias cidades também ouviam mal o testemunho dele. Então a gente precisa entender que quando você nasce para o teu propósito, quando você desperta para o teu propósito, também despertam os teus opositores. Você quer um exemplo, Vilela? A Bíblia fala de um cego de nascença que Jesus cura ele com lodo. Ele cospe, ele pega a areia, ele faz um lodo, coloca sobre a vista daquele cego e ele é curado. E a Bíblia fala que depois que esse milagre acontece, começa então uma inquisição, começam a questionar para ele. Por que você foi curado assim? Quem te curou? Como foi? Por que ele fez desse jeito? E aí vão até os pais dele. Por que ele foi curado desse jeito? Ele é cego de nascença? Isso é real? O que ele está falando é verdade? E aí os pais, com medo de serem sancionados, eles falam, olha, ele já é maior de idade, pergunta para ele. E aí voltam para ele, e aí, mas como é que foi? E ele fala, cara, eu não sei, eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Agora, é muito provável que ninguém se preocupava com aquele cego enquanto ele era cego. É verdade. Eu consigo imaginar os mesmos inquisitores passando pelos lugares onde ele estava e ignorando. Mas por que agora ele incomoda? Porque agora ele despertou, ele se tornou um testemunho, agora ele é uma voz. Agora o que ele faz aponta para alguém superior a ele. Agora quem ele é denuncia os mestres da lei que passaram por ele e não mudaram o destino dele, não curaram a enfermidade dele, não sanaram a cegueira dele. Então, todas as vezes que alguém desperta para algo em Deus, você também começa a despertar oposição. Você começa a despertar levantes. Você começa a despertar. Por quê? Porque você não é mais inofensivo. Tim Keller, ele diz algo que eu gosto muito. Ele fala assim, não mataram Jesus porque ele era bonzinho. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Independente do que você acredita politicamente. Por que tentaram matar o Trump? Porque para alguma plataforma ideológica ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. Por que tentaram matar Bolsonaro? Porque para alguma plataforma ideológica ou política ele é uma ameaça. Por que mataram Jesus? Porque para uma plataforma ele era uma ameaça. Então o que a gente precisa entender? Não há neutralidade no reino de Deus. Ou você ajunta ou você espalha. Isso é bíblico. Ou você aproxima pessoas de Jesus ou você afasta pessoas dela. Ou o seu testemunho é um bom testemunho ou o seu testemunho é um mau testemunho. Mas não existe um testemunho neutro. A Bíblia fala que é melhor você ser frio ou quente do que morno, porque os mornos serão vomitados. O que significa isso? Não tem neutralidade, irmão. Se você escolher um lado, você afeta o outro. A Bíblia fala que você não pode honrar dois senhores. Ou você agrada um e fere a outro, ou você fere a outro e agrada um. Então o que a gente precisa entender? No reino espiritual, quando você se posiciona, você assumiu uma posição. Então você vai enfrentar oposição. Entendi. Toda posição... Enquanto você não assume posição, o que acontece? Cara, depende. Se você é insosso, se você é neutro, se você é insignificante, é comum você ver pessoas que vão dizer assim, pastor, eu comecei a caminhar com Jesus e parece que minha vida piorou. Verdade. Acontece isso mesmo. Começa a aparecer um monte de adversidade. Cara, você escolheu um lado, né? E você tem uma oposição. Mas a Bíblia também fala que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Então, por mais que um lado tenha se levantado, eu preciso entender que esse lado é mais fraco do que o lado que agora eu escolhi. Porque quem está comigo? O salmista fala, mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Olha o contraponto que o salmista estabelece, cara. Ele fala, mesmo que o cenário seja de morte, eu estou em paz. Por quê? Porque Deus está comigo. Ele está dizendo, não é sobre o lugar que eu caminho, não é sobre os lugares que eu vou, não é sobre com quem me cerca, é sobre quem está comigo. Então o salmista está estabelecendo um padrão que é o seguinte, você pode estar num lugar de vida como um jardim e pecar como Adão, você pode estar num deserto como Jesus e permanecer. Não é sobre o cenário, não é sobre o que te cerca,
é sobre quem está com você. Ele ouve do Pai assim que se batiza. Esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. O que Jesus vai fazer? Ele vai jejuar e orar por 40 dias. Cara, Jesus está encharcado de Deus. E ele é tentado no deserto e ele resiste. Então a gente precisa entender que existem batalhas que se levantam, mas maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Efésios 6:10 ele fala: revestivo de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes no dia mal. Porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Cara, o que a Bíblia está dizendo, ô Vilela, é que quem te resiste não é necessariamente o teu problema, mas é quem fala por ele. O inferno só precisa de uma boca. O inferno só precisa de uma boca. A gente vê algumas dissensões, até dentro da igreja, caluniadores, acusadores, levantes. Cara, o inferno só precisa de uma boca. E normalmente a boca que ele vai usar é alguém mais próximo de você, porque te fere mais. Fere mais ajuda a vender Jesus do que se fosse alguém que Jesus nunca tivesse dado acesso. Verdade. Agora, eu escolhi 12 a dedo. E um dos 12 me vende. Jesus na mesa ele fala: Judas, vai e faz logo o que você tem que fazer. Vai e faz logo. Agora, se fosse um soldado romano, não tinha o mesmo peso que um discípulo. Se fosse um filisteu, não tinha o mesmo peso que um discípulo. Agora, um dos 12, um dos que eu comi junto, parti o pão, escolhi a dedo, chamei para a mesa. Então, o que a gente precisa entender? Que em muitas oportunidades o inferno vai tentar usar pessoas próximas para nos ferir. Ele só precisa de uma boca. Vilela, é um dia mal, cara. É um dia mal. A gente usa uma palavra que vai ferir alguém para sempre. A gente usa uma palavra que vai marcar os nossos filhos para sempre. A gente lida na igreja com pessoas que carregam traumas de uma fala que ouviu do pai que nunca conseguiu se libertar dessa memória. Você nunca vai dar em nada, você é uma peste, você é imprestável, você não serve para nada, você nasceu por engano, você só me dá trabalho, você só me dá prejuízo. E eu tô dando exemplos aqui muito brandos de coisas que muita gente já ouviu. Cara, tem gente que não consegue se libertar desse trauma. Por quê? Porque foi falado por alguém que tinha muita estima, né? Ouviu de alguém que ama, né? E talvez coisas que a gente ouviu de amigos de infância, de inimigos de infância, bullying, coisas que... Tem coisas que a gente até releva, nem lembra, coisas que a gente ouviu de alguém que a gente não tinha estima. Agora, quando você ouve algo de alguém que você tem estima, isso fere de uma forma diferente. Então, como é que funcionam as batalhas espirituais? Elas se manifestam no reino do espírito. Mas muitas vezes elas usam pessoas para ferir a gente. A gente precisa estar muito ligado, né? Você pega Davi, por exemplo, o rei Davi, é um homem segundo o coração de Deus, mas um dia ele vacila. A Bíblia fala, era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi permaneceu no palácio. Primeiro erro. Cara, ele abaixou a guarda no momento que não era para ter abaixado. Ele escolheu um lugar de conforto num período que não era para estar confortável. Ele escolheu um momento de reclusão no momento que era para ele estar exposto. Talvez um dos erros de Davi é que eu imagino que grande parte dos conselheiros e pessoas que poderiam adverti-lo estavam lutando no momento que ele deveria lutar. Aí não tem ninguém para constrangê-lo porque ele está sozinho no palácio. Tem conforto. Os homens que têm voz de conselho estão na guerra. Davi olha para uma mulher que não deveria olhar, faz o que não deveria ter feito e mancha toda a história dele, né? Isso recai sobre os filhos, se torna uma mancha no seu legado. Então a gente precisa entender, cara, a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Ele está o tempo inteiro, Vilela, esperando um vacilo. É um direct de uma mulher que eu posso responder e dar uma liberdade que não deveria. É um funcionário, você que é empresário, é uma secretária. Cara, você percebeu um olhar diferente? Demite, na hora. Não dá margem. Não ache que você é forte demais, você não é. É um dia mal. É a mesma coisa pro cara que parou de beber, o cara que parou de fumar. Ele... Aí você vai para um ambiente de happy hour, Tá mais um dia, é um copo. Pra voltar. Você pode, cara, abrir uma janela que vai te levar para um lugar que você saiu. Com muito custo, você saiu de lá. Então a gente precisa ter esse cuidado, entender que as batalhas acontecem o tempo inteiro. E é um vacilo nosso que dá acesso para elas. Então as batalhas espirituais, sim, elas são reais.
eu não falo tanto sobre batalhas espirituais porque eu prefiro falar mais sobre quem eu sou em Cristo, sobre o que eu carrego, sobre a herança, porque durante um período da igreja também a gente enalteceu tanto batalhas espirituais que a gente acaba dando mais ênfase aos inimigos do que quem nos protege. Então eu prefiro falar sobre o Deus que vai à frente das batalhas, sobre aquele que é refúgio e fortaleza, aquele que é socorro presente na hora da angústia, porque senão a gente pode dar uma ênfase maior aos nossos inimigos do que a nossa proteção. Então eu acho que é importante a gente ter esse cuidado só para não virar também alguém maníaco em falar só de batalha espiritual. Mas sim, elas acontecem, elas são reais e elas estão acontecendo o tempo inteiro. Elas estão acontecendo agora enquanto a gente está aqui. Exato. Tem livramentos que você tem e você nem sabe que teve, cara. Tem lugares que Deus te arrancou e você chorou por ter saído de lá. Tempos depois você entende por que Deus te tirou de lá. Ele ouviu conversas que você não ouviu. Ele conhece motivações que a gente não conhece. Ele vê de uma forma diferente. A Bíblia fala que a gente não tem acesso ao coração de outro homem. Tem até um ditado popular muito comum, né? Coração do homem é terra que ninguém anda. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Então, tem sócios que Deus pode ver motivações no coração dele que ele tá te livrando, cara, e você não tá entendendo por que isso tá acontecendo. Tem mesas que Deus está te tirando, tem ambiente que Deus está te tirando, tem lugares que Deus está te tirando, tem portas que você não entende, você ora para que elas abram e o próprio Deus fechou, porque essa porta vai te dar acesso a um lugar que não vai ser bom para você. Então a gente precisa entender que em Deus, cara, não também é resposta, espera também é resposta. Então eu preciso entender, cara, tem livramentos que eu tô tendo, eu nem sei que eu tenho. Tem respostas que Deus está dizendo não para mim. O que eu preciso, Vilela? Eu preciso buscar nele. Pai, essa porta é sua. Esse contrato é seu. Essa sociedade te agrada. Esse projeto faz sentido. Essa oportunidade coopera. Porque tem muita gente que vem em nome de Jesus, mas não foi Jesus quem enviou. Tem muita porta que se abre em nome de Deus, mas não foi Deus quem abriu. Cara, o meu ministério hoje e o que eu tô vivendo hoje no meu ministério pessoal, nos meus negócios, nos meus projetos, seja nas empresas, seja no ministério, na igreja, seja... Cara, hoje eu preciso ter mais sabedoria para dizer não do que há 5 anos atrás e do que há 10 anos atrás. Por quê? Porque quanto mais oportunidades surgem, mais chance você tem de errar. Então você está crescendo, cara, seja mais atento do que você era. Você tá acelerando, tem ainda mais zelo do que você tinha, porque em algum momento, alguma oportunidade travestida de promessa de Deus pode puxar o teu tapete. Foi assim com Davi, foi assim com Sansão. O que faz a gente acreditar que não vai ser assim com a gente? Foi assim com Judas. Judas teve o melhor mestre, o melhor pastor, o melhor discipulador. Judas andou ao lado do verbo vivo, cara. Judas viu todos os milagres que a gente lê na Bíblia, ele viu de perto. A gente olha para a história de Sansão. Qual foi o erro de Sansão? Ele deitou no colo errado. Ele deu acesso à pessoa errada. Mas qual era o desígnio de Sansão? Qual era o destino profético de Sansão? Libertador de um povo, nazireu desde o ventre, separado por Deus para um propósito específico, empoderado pelo Espírito Santo a ponto de fazer coisas que nenhum homem natural poderia fazer. Qual que é o final da história de Sansão? Se torna palhaço nas mãos dos inimigos, cego pela espada dos seus inimigos. Por quê? Porque deu acesso a uma pessoa errada. Então a gente precisa ter esse entendimento. E eu acho que quando falo de batalhas espirituais, talvez esse seja um bom conselho para a gente deixar para quem está ouvindo. Crise lembra recomeço também, né? Mudança de comportamento, mudança de ares. Lindão, a palavra crise vem de crisálida, né? Casulo. Toda metamorfose, toda transformação, toda mudança de natureza, ela é precedida por um período de crise. Então você vê, por exemplo, e só criando uma analogia aqui, Jesus, entre o batismo e o início do ministério, ele tem deserto. Entre a ressurreição de Jesus e um período de silêncio, tem a crucificação sangrenta. É. Então a Bíblia fala, o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria trarão seus feixes. Então o que é a crise? A crise
ela não é um hiato, não é um gap, uma janela, não é algo em que nada acontece. A crise é uma escola. As crises, elas aumentam a nossa patente, as crises, elas aumentam elas forjam o nosso caráter, as crises, elas estabelecem raízes mais profundas. Se a gente começar a entender que a crise pode ser um presente no nosso destino, a gente começa a parar de chamar de problema alguns presentes que Deus está dando. A crise de José levou ele para mais perto do seu destino profético. Ele foi empurrado para o Egito. A crise de Noé, cara, estabeleceu para ele e para a família dele a reconstrução de um novo mundo. O dilúvio foi ruim para todo mundo, mas a família de Noé foi poupada, estava dentro da arca. A crise de Moisés, cara, ele foi libertador de um povo, ele viu o mar se abrir, ele viu o pão descer do céu, as vestes não se desgastavam, as sandálias, elas não puíam. Cara, a crise de Jesus liberou acesso de volta ao coração do Pai, porque ele morreu e se entregou por nós, a gente pôde ser chamado filho de Deus. Então, a crise pode se tornar um presente se a gente souber lidar com as crises. Então, a gente precisa entender que o gigante de Davi foi um passaporte para um próximo nível. Quem era Davi? Era um menino franzino entregando comida para os seus irmãos. Quem é Davi depois do gigante? É alguém que todo mundo nas ruas da cidade fala sobre. É alguém que ganhou isenção de impostos, acesso ao trono. Pois é. E a filha do rei. Cara, o gigante que todo mundo naquele dia achou que era um problema, para Davi foi um presente. O destino profético de Davi foi liberado a partir de uma crise. Então a gente olha para Daniel, a gente olha para tantos outros heróis da fé. Cara, a crise para eles foi um presente. A crise para mim foi um presente. 2018, 2019, enfrentei um período muito difícil, ministerialmente falando. Cara, isso gerou um sopro de Deus no meu ministério. Tentaram me calar, tentaram me desanimar. Deus me reavivou, Deus me estabeleceu, soprou, deu acessos que eu nunca imaginei, levou a mensagem em lugares que eu nunca imaginei. Por quê? Porque a forma como você lida com as suas crises vai definir muito para onde você está indo. Você pode ficar reclamando na crise, você pode desanimar na crise, ou você pode parar no meio da tua crise e perguntar: Deus, o que você quer me ensinar com ela? O que você tem para mim no meio desse deserto? Qual que é o ensinamento que eu vou tirar desse lugar? Porque toda crise ensina, Vilela, nem toda crise muda o nosso caráter, mas toda crise revela o nosso caráter. Nem toda crise afeta a profundidade da nossa fé, mas toda crise revela a medida da nossa fé. Eu gosto de falar que aquilo que a gente realmente acredita sobre Deus fica evidente no tempo da provação. Tem muita gente que fala: cara, Deus é mais. Deus ele é suficiente, mas no meio da provação, cara, a gente entra em colapso. Em pânico, em desespero. Cara, 2017 eu tava no leito de hospital usando fralda, 35 dias, internado numa CTI. E aí algumas pessoas falavam: e aí, pastorzão, o que você tá pensando? Como é que você tá? Como é que tá seu coração? Eu falei: cara, eu tô gerando um testemunho vivo. Eu falava sobre um Deus que cura. Agora eu vou ser um testemunho de alguém que Deus curou. Eu falava sobre manter a esperança no meio da crise, agora eu posso testificar que é possível manter a esperança no meio da crise. Porque teu posicionamento gera uma denúncia, né? Imagina, cara, você tem que estar bem, Vilela, no seu dia mal você tem que estar bem, cara. Aí no meu dia mal eu tô mal. Exato. Aí você tá passando por problema e fala: Vilela, Deus é mais, irmão. Aí no meu dia mal, cara, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Então eu acho que em vários momentos de crise, a nossa fé é testada, o nosso coração é revelado. Então, se você está enfrentando algum tipo de crise nesse ano, a boa notícia que eu tenho para você é: se você permanecer e não desanimar, toda crise se torna um passaporte para um próximo nível. Nenhum herói da fé se tornou herói da fé sem ter enfrentado crises. Você pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, cada um deles foi testado, foi amassado, foi confrontado, mas todos os que permaneceram, o nome deles ecoa na eternidade. Porque é isso que Deus tem para aqueles que não desistem. A Bíblia fala: a gente colocou a mão no arado e não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que permanecem e são salvos. E é isso que Deus tem para você e para tua casa, em nome de Jesus. O que significa deixar nas mãos de Deus? É não fazer nada? É esperar? É orar? O que significa? Cara, essa é uma boa pergunta, porque é uma dúvida que muita gente tem, né? Entregar os seus caminhos ao Senhor significa abrir mão da tua agenda para viver a agenda dele,
abre mão do teu governo para viver o governo dele. A verdade é que muitas vezes a gente atribui para Deus a consequência de algumas crises sem nunca ter entregue para ele o controle. Então, você abriu uma empresa sem perguntar, você trouxe um sócio para dentro sem perguntar, agora a tua empresa está em crise e a tua pergunta é: Deus, por que você me deixou entrar nessa crise? E ele está dizendo: eu não deixei, foi você que entrou. Eu te dei uma impressão no espírito, você sabe que não era para entrar. Eu usei tal pessoa, eu falei com você dessa forma. A verdade, Vilela, vamos ser sinceros, a maior parte das vezes que a gente faz algo que não deveria fazer, a gente sabe que não deveria estar fazendo. A gente finge que não entendeu. Olha que louco. Vou pegar aqui o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão, ele tem uma promessa de Deus de que Deus daria um filho. E ele vai lá e faz um filho com a escrava. E aí então Deus dá para ele um filho. E aí em um determinado momento Deus vira para ele e fala assim: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e sacrifica. Primeira coisa que me chama a atenção: Abraão tem 2 filhos, mas Deus chama Abraão de pai de um filho único. E essa coisa, a gente precisa entender que Deus não considera o que não começa nele, a tal ponto de dizer para Abraão que ele só tem um filho porque foi só um filho que ele deu, o outro foi Abraão quem fez. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, eu só considero um filho como sendo teu porque o outro foi você quem deu, mas para mim só conta o que eu te dei. Irmão, pega isso aqui, Vilela. Deus só se responsabiliza por aquilo que começa nele. É por isso que em outro momento a Bíblia fala que um sacerdote, o fogo se apaga, ele vai lá e acende o fogo sobre o altar e Deus chama aquele fogo de fogo estranho. Cara, é fogo do mesmo jeito, queima no mesmo lugar, mas Deus olha e fala: esse fogo é estranho. Por que esse fogo é estranho? Porque não começa em mim, eu não reconheço. E o que eu não reconheço, eu não sustento. Então, quando Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu único filho. Primeira coisa que me chama a atenção: Deus não considera o que não começa nele. Segunda coisa que me chama a atenção, cara, Deus sabe que a gente é especialista em fingir que não está entendendo o que Deus está dizendo. Ele é redundante. Cara, Deus, ele fala de forma redundante com Abraão. Ele fala: Abraão, pega o teu único filho. E só para você não ter dúvidas, aquele a quem você ama. E por que Deus está dizendo isso, Vilela? Porque ele sabe que se ele não fosse óbvio, Abraão poderia fingir que não entendeu e pegaria o filho da precipitação e sacrificaria. Mas Deus está dizendo em outras palavras: Abraão, só para não ter dúvida, eu quero tocar onde dói, tá? Eu quero que você pegue o filho da promessa. Eu quero que você pegue o seu preferido. Eu quero que pegue aquele que sangra o teu coração. É ele, o único filho que eu te dei. Pega ele e me entrega. Irmão, se Deus precisa ser redundante com o pai da fé, vamos ser sinceros, tem muitos momentos que a gente finge que não está entendendo o que Deus está pedindo. Você quer muito uma coisa. Aí a sua mulher fala assim: amor, eu não sinto paz. Cara, minha mulher não sabe o que ela está falando. Aí você também tem dúvidas, mas você fala: deve ser coisa da minha cabeça. Aí você vai, mergulha de cabeça e dá errado. E aí normalmente a gente volta para Deus questionando: Deus, por que deu errado? Por que você não abençoou? Por que você não me ajudou? Por que a minha empresa... Cara, eu não sustento o que não começa em mim. Então, uma boa chave, Vilela, para a gente finalizar esse assunto: eu preciso gastar mais tempo discernindo do que qualquer outra coisa. Tem um presidente americano que ele fala, né, que se dessem X horas para ele derrubar uma árvore, ele gastaria 95% do tempo afiando o machado. Ah, é? E o que a gente normalmente faz é, a gente entendeu o que é para fazer, a gente faz logo. E a gente pega um machado que tá cego e a gente tá lá, cara, tentando resolver. Colocando e não todo entende. Esforço. Cara, não é sobre esforço, é sobre sabedoria, discernimento. O homem sábio discerne o tempo e o modo. É sobre você ter sabedoria de dizer não para 10 portas, mas saber na hora certa a porta que tem que entrar. É você discernir quando a mensagem dessa secretária não é legal e você precisa demiti-la. É quando você percebeu uma motivação de um funcionário, você fala: cara, essa motivação não tá legal. Em algum momento ele vai me convencer a tomar uma atitude que vai ferir um princípio da empresa e isso não vai terminar bem. É sobre você perceber: cara, o meu filho tá com um comportamento que eu preciso dar mais atenção. Eu tô perdendo o coração do meu filho. Meu casamento não tá indo bem, a minha empresa, enfim. A maior parte das vezes os sinais eles são claros, só que a gente escolhe negligenciá-lo. É como aquele filme Clique.
Que um cara pega um controle e avança e ele acelera. E quando você acelera, você negligencia muita coisa. E aí quando você vai perceber, cara, coisas que estavam nítidas debaixo do seu nariz, cara, não dá mais tempo de resolver. Por quê? Porque você passou tempo demais negligenciando os sinais. Então, para você que quer romper em 2025, acho que uma boa chave para lidar com as crises é desenvolver, cara, um discernimento maior do que você teve até aqui. É você desenvolver uma sensibilidade quando Deus fala, maior do que você desenvolveu até aqui. Eu acho que esse é um bom conselho para ajudar quem quer romper em 2025. Com certeza. Lene, perguntas? Temos algumas perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta do Ricardo. Ele fala aqui o seguinte: como vê a tendência de alguns líderes evangélicos que se afastam de posicionamentos firmes sobre questões políticas e sociais? Cara, eu acho que omissão é uma posição, primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que se a gente se tornar neutro a ponto de ser insalubre, o evangelho já fala sobre isso, né? A gente é como um sal que não salga e que o único destino que tem pra gente é ser lançado por terra e as pessoas pisarem em cima, né? A Bíblia fala sobre isso quando fala que a gente tem que ser um sal da terra e luz do mundo. Agora, o porquê disso? Eu acho que tem muita voz profética sendo calada por conta de algoritmo, né? Tem muita gente que prefere ter uma posição sempre neutra para não perder convite, acesso ou engajamento. E estão tendo sucesso, alguns deles estão tendo sucesso. O engajamento tem aumentado, os convites têm aumentado, mas tem uma prestação de contas que vai além do nosso público ou do algoritmo, né? A gente vai precisar prestar contas. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu acho que, falando sobre esses pontos, que vale a pena a gente pontuar antes de eu entrar nisso, agora a gente tem que entender que a gente foi chamado para apontar o caminho, não o pecado. E nem sempre tem sabedoria quando a gente quer ser o acusador ou o dono da verdade. Eu acho que a gente está talvez numa transição de gerações, uma geração passada que apontou coisas demais e talvez perdeu alguns acessos. A gente está lidando com uma geração nova que não quer perder acesso nenhum e por medo de cancelamento prefere se tornar insalubre. Eu acho que esse é o nosso desafio. Deus me dá a sabedoria para ter a palavra certa na hora certa, para ser como uma garça que caminha pela lama, mas não suja as patas, para poder estar na mesa dos príncipes, mas não me embriagar com os manjares, para poder ter acesso a lugares altos, mas não negociar o meu ministério com aquilo que é conveniente. Isso é um desafio. Eu tenho lutado, cara, com muito temor e zelo para tentar me manter nesse lugar, porque é o que eu falei no início do nosso conversa, né? Não é sobre como começa, é sobre como termina. Então eu tenho acesso hoje a muitas instâncias de políticos, eu tenho acesso a muitas mesas de empresários, eu tenho acesso a muitos backstage de artistas, mas você não vê isso afetando o que eu prego, o que eu penso, como eu me posiciono, porque no dia em que eu deixar de pregar a verdade por medo de perder um acesso, eu já perdi a verdade, cara, e a verdade vale mais do que qualquer acesso. Então eu acho que é sobre isso, cara. Agora, só um parênteses, uma das coisas que mais tem roubado a autoridade da igreja é o comportamento da própria igreja. Como assim? Cara, o que tem de hater hoje falando em nome de Jesus e, na verdade, sendo mais pedra de tropeço e gerando dissensão do que... Dentro da igreja? Cara, se você for pegar... vou dar um exemplo. Se eu tô hoje num jantar de aniversário de um jogador de futebol ou de algum cantor secular, ninguém sabe o backstage e a relação que eu tenho com esse cara. Ninguém sabe se esse cara liga de madrugada chorando, pedindo oração, se esse cara tá tendo um encontro com Jesus, se ele tá vivendo um processo, se esse cara tá em crise porque talvez tá até pensando em abrir mão da carreira para poder se envolver com Jesus. Ninguém sabe desse backstage e não precisa saber, porque isso é uma relação dele com Deus. Agora, se eu tô num jantar desse cara e oro por ele, o que você vai ver de crente nos comentários dizendo é absurdo. Pô, você diz que é pastor, mas tá nesse tipo de lugar. E, mano, de todo tipo de comentário. Quando eu olho isso, eu entendo por que a igreja perdeu tanto acesso. Porque em vários momentos, quando o mundo se abriu e esperou de nós uma palavra de graça, teve de nós o pior que a religião pode oferecer. O que tem de pior que a religião pode oferecer? Cara, justiça própria.
é eu me considerar superior ao outro, é eu ter um nível de medição de santidade do outro. Agora, o que de melhor a graça pode oferecer? Cara, eu não posso te julgar. Então eu vou estabelecer uma torre alta, porque a melhor denúncia que eu posso fazer é estabelecer uma torre reta. A torre reta, Vilela, denuncia uma torre torta. A santidade denuncia falta de santidade. Uma boa paternidade denuncia falta de paternidade. Alguém que governa bem a sua casa denuncia quem não está governando. É esse o chamado que a gente recebeu como igreja. Deus não me chamou para ser um inquisitor, apontar o dedo na cara de ninguém. Agora, quando eu me posiciono sobre o que a palavra de Deus diz, cara, é automaticamente denunciado o que está fora da palavra, o que não aponta para Deus, o que não faz sentido. Então, acho que é para esse lugar que a gente precisa ir. Com certeza. Fala, Lene. O Antônio, ele perguntou aqui o seguinte: como viver em santidade em um mundo relativista e manter a fidelidade aos princípios bíblicos? Cara, o mundo sempre foi relativista, né? Sodoma e Gomorra não aconteceu em 2012, né? Sodoma e Gomorra aconteceu há muito tempo atrás. A gente olha para a história de Jesus, já tinham prostitutas na época de Jesus. Tinham hipócritas na época de Jesus. Tinham mestres da lei e fariseus. Tinha comércio dentro da igreja no tempo de Jesus. Então, o que a gente precisa entender? Os desafios que a gente enfrenta hoje, Jesus enfrentou numa escala diferente, talvez, mas os mesmos desafios. Os mesmos desafios. Então, como Jesus se portou? A Bíblia fala que ele é a expressão do Pai, a expressão exata. Então, tudo que eu preciso entender a respeito de Deus, eu preciso olhar para Jesus. Vilela, pega isso aqui. Tudo que eu penso sobre Deus, que eu não encontro Jesus, é um pensamento equivocado que eu tenho sobre quem Deus é. Então eu acho que Deus é alguém que está esperando ver o meu erro para me punir. Aí eu olho para Jesus, ele encontra uma mulher adúltera, se abaixa ao lugar que ela está e leva ela para o lugar que ele está. Aí ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, eu quero jantar na tua casa hoje. Cara, então peraí. Quem é Jesus? Jesus é a expressão da graça. Jesus é a misericórdia de Deus. Jesus é, e eu vou botar entre duas aspas usando licença poética, Jesus é a segunda chance de Deus para o pecador. Então, ele é a expressão exata. Agora, como que ele se porta? Ele está nesse lugar, mas esse lugar não afeta quem ele é. Ele recebe Judas com um beijo, tinha acabado de traí-lo. Não só e aí ele fala afeta, como ele afeta o lugar. Esse é o ponto. Judas acaba de trair Jesus e vem dar um beijo nele. Como é que Jesus recebe ele? Amigo. Com um beijo você vende o Filho do Homem. Ou seja, a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Se fosse eu... Cara, vem na maldade. Irmão, Pedro, tua espada tá aí? Acabou de me vender, Pedro. Esquece. Não, Judas não se enforcaria. Pedro teria degolado ele, decepado a cabeça dele. Agora, como é que Jesus fala, amigo? Com um beijo você trai o Filho do Homem. Na mesa ele fala: Judas, vai e faz logo o que você tem que fazer. Então, nem a traição de Judas afeta o caráter de Jesus. Então, como que a gente se porta no meio de um mundo relativo? Não sendo relativo. O desafio desse tempo moderno que a gente está vivendo tudo está sendo relativizado. A fé é relativa, o gênero é relativo. Ó, eu não vou dar um nome para o meu filho nem masculino nem feminino, eu vou dar um nome neutro. Porque quando ele crescer, ele escolhe o sexo que ele tem. Não, irmão, já foi escolhido pelo Criador. Só você abrir a fralda dele e você vai ver qual o sexo que foi escolhido. Agora, quando ele crescer, se ele quiser mudar de sexo, aí é uma liberdade do seu filho. Agora, que foi estabelecido um sexo, tá no cromossomo, é genético. Então, a gente precisa entender que, por mais que as coisas estejam sendo relativizadas, existem princípios absolutos e leis absolutas que elas não são relativizáveis. Você pega, por exemplo, Zygmunt Bauman, que é um dos maiores sociólogos dos tempos modernos, ele fala sobre sociedades líquidas. Ele fala que a gente está vivendo um tempo em que tudo que era estabelecido foi liquefeito. Então, relações que eram para durar para sempre duram muito pouco. Alianças que eram para durar para sempre duram muito pouco. Irmão, se a nossa geração está relativizando tudo, como a gente acredita que não vai relativizar fé, conduta, relação com Deus? Esse é o desafio dos tempos modernos. Agora, por mais que os tempos sejam modernos, os princípios do reino permanecem os mesmos. Você pode querer modernizar, você pode querer relativizar, Deus continua absoluto. O reino dele não muda. Não é relativo. Nunca foi. A Rosana perguntou aqui o seguinte: a igreja vê o evento Vira Brasil 2025 como uma forma de promover a espiritualidade, a mensagem do evangelho, ou acredita que eventos de grande escala, com ingressos elevados, podem contribuir para a comercialização da fé e criar um ambiente excludente?
como apontam alguns teólogos e líderes religiosos? Qual que é o ambiente excludente? Eu já tentei embarcar num voo e sentar na business sem ter pago a business, eu não consegui. Não significa companhia aérea excludente. Aquele voo ele só é possível comercialmente falando porque alguém paga um ticket para que o combustível seja colocado, o piloto seja contratado, o pouso seja realizado, enfim. No caso desse evento especificamente, a gente precisa pagar um estádio, geradores, a gente precisa lidar com logística. Se a gente for abrir o balancete, não só não dá lucro, como a gente, como igreja, está absorvendo um grande prejuízo para a realização do evento acontecer. Agora, eu não posso mentir se eu te disser que não tem muita gente comercializando a fé. Existem mercadores da fé, como existiu na época de Jesus. E o fato de passar no SBT também, gratuitamente para todo mundo, é uma forma de você pulverizar. Não, sem dúvida. Agora, qual que é o ponto, Vilela? Você vai em todos os cultos que eu ministro em Alphaville, Lagoinha Alphaville, todos eles são gratuitos. Você vai assistir minha pregação no YouTube, todas elas são gratuitas. Você está assistindo esse podcast, você não pagou nada para ouvir. Verdade. Em todo o tempo, eu prego o evangelho o tempo inteiro. Eu fiz uma cruzada de milagres em 2022, a gente tocou mais de 70 mil pessoas, teve mais de 4 milhões de reais de custo e ela foi gratuita para todo mundo que estava lá. Não foi gratuita para mim, mas foi gratuito para quem recebeu. Como que ela foi viável, possível? Com patrocinadores, com gente que falou, cara, eu acredito no que você carrega. Aqui é gratuito pessoal, mas tem um custo para fazer. Pois é. Agora, qual que é o nosso desafio? Quando envolve bilheteria e custo, eu sei que é normal muita gente ficar ferida com isso, né? A gente tem ingressos que começam em R$50. A meia custa R$25. É mais barato do que qualquer partida de futebol. O meu ponto eu acho que também tem muita hipocrisia envolvida em muito comentário. Tem muita gente comentando que paga 4 vezes mais do que isso para assistir uma partida de futebol, mas não investiria 1/4 disso para poder estar com a família no evento de 8 horas, sendo ministrado ininterruptamente por convidados que vêm desde a Califórnia até, sei lá, de outro estado do Brasil. Então o que a gente precisa analisar? Será que de fato o meu comentário é por um zelo? Ou será que eu só quero fazer parte do time que reclama de qualquer coisa grandiosa que a igreja faz? Porque assim, tem gente que vai reclamar, por que precisa ser no estádio? Por que precisa ser tão grande? E a minha pergunta é, por que não? Por que o Coldplay pode fazer algo grandioso e a igreja de Jesus não? Por que grandes bandas internacionais podem fazer algo que reúne 50 mil pessoas? Virada na Praia de Copacabana, na Avenida Paulista. Pois é, eu acho que isso tem a ver em parte com a teologia da libertação, que afetou muito a teologia na América Latina e que afeta até hoje a forma como a gente pensa evangelho, que a gente acha que tudo que é de Deus precisa ser pequeno e pobre. E daí vem voto de pobreza e uma série de nuances que discorrem disso. Em parte tem a ver com a mentalidade colonizada também, né? Você pega na América, a mentalidade americana fala de grandeza, fala de conquista, fala de estabelecer coisas que são fora do comum. Você pega a nossa mentalidade, tem muita gente que acha que a igreja precisa estar sempre em falta, você precisa, né, ter um auditório feio, você precisa ter uma igreja pequena. Cara, eu acredito que o que expressa o caráter de Deus é sempre algo excelente, é grandioso. Eu vejo isso na Arca da Aliança, que foi confeccionada por uma direção de Deus. Eu vejo isso no Templo de Salomão, que foi desenhado e revelado por alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu vejo isso no Jardim do Éden, que foi algo criado pela própria mão de Deus. Eu vejo isso na criação, cara. 6º dia o homem foi criado. E tem tanta cor na íris do olho de cada um que está aqui, tem tantos detalhes que a gente ainda desconhece dentro da criação. Então você pega um Deus que ele é tão rico em detalhes em tudo que faz, eu não consigo acreditar que ele espera da criação algo que seja preto e branco ou pequeno. Eu acho que o estádio ainda é pouco. Eu sonho com um dia em que a gente vai ter pelo menos 10 estádios simultaneamente tocando 500 mil pessoas. Eu acho que uma rede de televisão é pouco. Eu sonho com um momento em que a gente vai ter não só uma rede de televisão falando em língua portuguesa, mas eu já tenho gerado isso em oração. Um momento em que a gente vai ter rede de televisão em língua latina, com transmissão simultânea, traduzindo o que a gente está falando e, quem sabe, sei lá, CBN falando ao vivo um link. Por quê? Porque tem um fenômeno acontecendo no Brasil e alguém precisa noticiar. Eu acho que isso é só o princípio. E um conselho que eu tenho para os acusadores, se isso já te incomoda, eu acho melhor você mutar o nosso Instagram, porque a gente só começou.
os estádios vão ser tocados, as redes de televisão vão ouvir falar do que está acontecendo e a gente só está começando. E para você que quer participar disso, cara, você pode garantir o seu passaporte pelo link virabrasil.com. A gente tem ingresso solidário. Vamos deixar aqui na descrição. Tem ingresso solidário. Então, o que está acontecendo? Que é uma coisa legal também. Tem empresários falando, cara, eu quero abençoar famílias que não podem comprar. Eu quero comprar 100. Então, à medida que as pessoas estão fazendo isso, a gente disponibiliza, tem 100 novos passaportes solidários. A galera vai lá e pega. Tem mais 200, tem mais 50, tem mais 300. A verdade, para finalizar esse assunto, é que quem não vai nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre querer estar. Porque quando a gente quer, a gente dá jeito para tudo. O que me deixa triste é ver que tem uma galera que fica horas na fila para assistir um show, cara, de... sei lá. Landcrafts. Doesn't matter. E coloca desafio, cara, para poder estar numa noite profética junto com a sua família, sendo ministrado para viver um ano extraordinário. Então você que vai estar online, YouTube Lagoinha Alphaville, você que vai estar na TV, SBT, Rede Aberta, e você que vai estar presencialmente, Allianz Parque, começa às 17 horas, eu te espero lá. Vai ser incrível. Amém. O Felipe perguntou aqui o seguinte, o senhor já declarou que a igreja não deve ser uma plataforma de palestras motivacionais, mas de transformação espiritual. Qual é a diferença entre um culto que motiva e um culto que realmente transforma? Como a igreja pode ser mais relevante nesse sentido? Cara, a diferença é onde está fundamentado o que você fala. Se eu falar, por exemplo, sobre o que a palavra fala, a palavra ela vai te motivar. Mas qual que é a base fundamental? A palavra, o próprio Cristo. Agora, se eu quiser falar sobre 3 passos para, e eu quiser ministrar sobre algo que eu penso, aí não é mais o que Deus fala, aí é o que eu acho. Tem muita gente que tem substituído no púlpito aquilo que Deus fala para começar a pregar aquilo que ele pensa. E aí quando eu começo a esvaziar o meu púlpito de palavra de Deus e começo a colocar opinião, já não é mais uma pregação do evangelho, aí já é mais uma palestra motivacional. Então, nem toda pregação, nem toda palestra motivacional vai carregar a palavra de Deus, mas toda palavra de Deus vai te motivar. Perfeito. Faz sentido? Faz, total. Aí tem a última aqui do Edson. Ele falou o seguinte: o senhor já comentou sobre o impacto das doutrinas progressistas na sociedade. Qual seria a abordagem correta da igreja diante do que o senhor chama de agenda do inferno? Acho que eu falei sobre isso na última vinda aqui. Falei sobre isso ainda há pouco, teologia da libertação e coisas do tipo. Cara, a agenda progressista ela vai sempre tentar relativizar, como a gente falou ainda há pouco, e ela vai tentar normalizar, e ela vai tentar defender uma ideia plural. Todos os caminhos levam a Deus. Não, biblicamente todos os caminhos levam para o inferno. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Essa pluralidade de que todos os caminhos levam a Deus, todos somos filhos de Deus, eu estou falando a partir de uma análise bíblica, se a gente for usar a Bíblia como a base fundamental do que a gente está falando aqui, tá? Se você não acredita na Bíblia, o que eu estou falando aqui não faz sentido nenhum, porque você nem vai discutir teologia ou teologia progressista. Mas se você acredita que a Bíblia é uma verdade absoluta, cara, a gente precisa entender que existem princípios fundamentais que eles não são relativizáveis. Mas qual que é a agenda global? Qual que é a agenda moderna? Qual que é a agenda progressista? O seu gênero você define, o seu sexo você escolhe. Todos os caminhos levam a Deus, todos somos filhos de Deus. A Bíblia não fala que todos somos filhos de Deus, a Bíblia fala que todos somos criação de Deus, criaturas de Deus. Faça tudo o que quiser, pois é tudo permitido. A própria palavra fala, cara, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas saiba que as suas escolhas elas têm uma consequência. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Tem muita gente que justifica falando, mas Deus não andava com prostituta, não andava com ladrão. Você andar com uma não significa você se tornar uma. Você andar com uma não significa você não afetá-la a ponto de dar um destino diferente do que o que ela tem hoje. Porque eu até falei sobre isso na última vez que eu vim aqui. Deus ele te ama do jeito que você é. É uma mentira que muita gente tem vendido. Cara, Deus te ama do jeito que você é. Não, Deus chama apesar do jeito que você está. Então você pode estar sujo, você pode estar perdido. Ele te ama apesar do jeito que você está. O que a Bíblia fala? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o teu estado. Aí qual que é o teu destino a partir desse convite? E eu vos aliviarei.
Lança sobre mim toda a tua ansiedade. Você vem ansioso. E qual que é o destino? Porque eu tenho cuidado de você. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então o que eu preciso entender? O evangelho, ele é tão cheio de graça a ponto de Deus te receber do jeito que você tá. Mas ele te ama tanto a ponto de não deixar você permanecer como você chegou. Eu cheguei quebrado, mas eu não tô quebrado. Eu cheguei perdido, mas eu não tô mais perdido. Eu cheguei cego, mas eu tô enxergando. Eu cheguei vazio, mas eu tô cheio, irmão. Então o André que chega com 17 anos é completamente diferente do André que vai fazer em fevereiro agora 37. Então a gente precisa entender que o fato de Deus me receber como eu estou não significa que ele concorde com as práticas que eu tenho. Você pega a mulher que foi pega em adultério, a direção que Deus dá é agora vai e não peca mais. E a gente precisa entender que tem uma diferença entre como a gente chega e como a gente vai. Tem uma diferença entre o vinde e o ide. O vinde é vem do jeito que você tá. O ide é agora vai e prega o que você ouviu. E faz discípulos e batiza no meu nome. Então, eu acho que é sobre isso que a gente precisa entender, que é uma linha muito tênue entre Deus te receber e Deus te aceitar. Aqui foi. Foi. André, obrigado demais. Foi bom, hein, lindão? Foi bom demais, cara. E como a gente tá perto da virada do ano, eu queria que você usasse esses minutos finais para falar com quem está agora angustiado, perdido, sem direção. Fala com essa pessoa que esse corte, esse pedaço do vídeo vai cair para ela, eu tenho certeza. Cara, meu sogro, ele falava uma coisa que é simples demais, mas faz muito sentido. Quanto pior, melhor para Deus fazer. Eu já tive um momento que se não fosse a mão de Deus, eu não conseguiria sair do lugar que eu tava. Em todos esses momentos eu vi a mão dele me encontrar lá. Eu vi na minha esposa bipolar, quando estava grávida. Eu vi no meu leito de hospital, quando eu estava no CTI usando fralda. Eu vi quando homens fortes tentaram calar minha voz e tirar meu ministério. Eu vi, cara, em todos esses momentos. Não tinha para onde ir e o que fazer. E sempre me ajudou a ter esse entendimento. Quanto pior, melhor para Deus fazer. Porque eu preciso entender que tem coisas que eu posso fazer e que Deus espera que eu faça. Só eu posso fechar os meus olhos e orar. Ele não vai fazer isso por mim. Só eu posso cuidar dos meus filhos. Ele espera que eu faça isso. Não é ele que vai cuidar dos meus filhos por mim. Só eu posso governar a minha casa. É isso que Deus espera. Ele não vai governar por mim. Agora, quando eu faço o que eu preciso fazer, Deus começa a fazer aquilo que só um Deus poderia fazer. Então, quando eu governo, Deus abre portas de milagre, libera favor financeiro, as comportas dos céus se abrem. Quando eu oro, a Bíblia fala que um coração quebrantado ele não rejeita, ele responde. A Bíblia fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Então, quando eu me aproximo, Tiago fala, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Então, eu acho que um bom conselho, Vilela, é eu entender que o primeiro passo é o mais importante, porque é o passo que só eu posso dar. Os próximos passos é o próprio Deus quem vai dar comigo. Então é Ele que caminha com você no vale de sombra e morte, é Ele quem prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, é Ele quem aumenta a quantidade de dias para aqueles que honram pai e mãe, é Ele quem dá a semente ao que semeia, é Ele quem te livra nas suas batalhas. Então, um bom conselho para você começar o melhor ano da tua vida é você se aproximar do único que pode mudar a tua história. E tem algo que Deus falou comigo, cara, e eu vou finalizar aqui. Mas antes eu só queria fazer um convite para o Vira e falar do livro. Deus falou comigo alguns anos atrás, André, só eu posso preencher o teu vazio, porque só eu sei o que está faltando quando eu te vejo em cacos. Eu te vi completo no princípio. Você pega, por exemplo, o Vilela, você pega uma arte abstrata aqui, e aí eu vou entrar e vou falar, cara, lindo, mano. Eu nunca vi uma outra versão além da primeira. Mas o artista vai falar, não, tá faltando uma parte. Por que você acha que está faltando? Porque fui eu quem fiz. Quando Deus olha pra gente, Ele sabe os vazios que a gente carrega, porque quando Ele fez a gente, não tinha vazio nenhum. Então só quem te fez completo sabe o que está faltando quando te vê em cacos. Então, cara, não tem ninguém melhor para você se abrir do que quem te amou primeiro, te viu primeiro, te estabeleceu quando nada existia. Então a Bíblia fala, e esse é o convite que eu quero te fazer, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E dia 31 de dezembro você pode estar em casa, assistindo pela TV, pelo SBT, pelo YouTube, ou você pode estar no estádio, não importa. O que importa é que você
pode viver uma virada de ano diferente de qualquer outra, cara. Porque às vezes a gente tá numa festa vazia, chega em casa, quantas vezes eu vivi isso, cara? Chegava em casa, apagava as luzes e eu falava, caramba, será que esse ano vai ser diferente? Ou você pode estar sendo encharcado de Deus, cara. Sendo tocado pela presença dele, ouvindo palavras de vida. E começar um ano diferente, fazendo algo diferente. Então, dia 31 de dezembro, começa às 17 horas, 5 da tarde, no Allianz Parque, em São Paulo. A gente vai estar reunido com quase 50 mil pessoas presencialmente. Tem gente vindo de vários lugares do mundo, tem gente vindo de outros países para participar, tem gente vindo de outros países para ministrar. Richard Gordon tá vindo da Bethel, na Califórnia. Tiffany Hudson tá vindo Carolina do Norte, Elevation. Pastores de outros lugares, ministros de outros lugares, e nem todo mundo que tá no card vai estar ministrando no palco, no púlpito, mas tem muita gente que tá vindo só para interceder, cara. Tem gente orando pela tua vida desde agora. A gente tem orado, a gente tem grupo de oração, intercessão, relógio de oração, para que você seja tocado e possa viver uma experiência diferente com Deus e possa mudar a tua história. E o segundo convite, eu lancei esse livro, que esse aqui é o teu, Vilela. Se chama Hoje é um Bom Dia para Viver Milagre. São 365 dias. E o legal é que a gente não colocou o dia. É dia 1, dia 2, dia 3. Então, se você começar... Não precisa começar no dia 1º de janeiro. Dá pra começar hoje. Se você começar... Amanhã. Sei lá, dia 25 de dezembro... Sei. Cara, você vai ser impactado por Deus até o Natal do ano que vem. E eu te garanto, cara, que se você colocar para Deus a primeira parte do seu dia, é impossível você não viver algo extraordinário. Porque é a melhor parte, é a primeira, né? Às vezes a gente... E essa aqui é uma chave, ô Vilela, que mudou a minha história, pode mudar a história de alguém. Às vezes a gente faz das nossas crises o nosso devocional. A gente começa o nosso dia meditando em tudo que vai mal. Então antes de você começar o seu dia meditando o que vai mal, cara... Tem esse problema. Começa o teu dia meditando uma boa notícia no céu. Tem uma boa notícia para cada dia do teu ano. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Perdemos o sono nos preocupando com um problema que ainda nem chegou, mas não conseguimos descansar a ponto de tratar os milagres que ainda não aconteceram como se já fossem realidade. A gente está preocupado com a crise que pode acontecer em fevereiro, mas a gente não gasta a mesma energia para trazer à existência o milagre que já aconteceu em janeiro. Então, quando a gente muda a dinâmica, começa a mudar a nossa história. Amém. Obrigado demais, pastor. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho, cara. Bom ano para nós. Bom ano para vocês aí de casa. Bom ano para você, Lene. Bom ano para você, Kratos. É contigo, Lene. É isso aí. Se inscreva no canal, torne-se membro, dê like nesse vídeo, compartilhe também com seus amigos, né, familiares. E lembrando também, a nossa parceiraça aí, a Insider, tá com um esquema muito legal para final de ano. Não erre no Amigo Secreto, não erre por presente para sua amada, pro seu amado, pro seu amade. Exatamente, não esquece, Inteligência 15. Exato, link na descrição, QR Code na tela. Isso aí. E para provar que você sabe do que a gente tá falando e chegou até aqui... O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final da conversa? Escreve aí, quanto pior, melhor. Quanto pior muito mesmo. Bom, muito bom. Ele é o cara do clickbait. Exatamente. O Lene é o cara do clickbait. E falou que ano que vem vai já encaminhar pro casamento, hein? Exato. Não existe ainda. Cara, quem sabe ela vai estar no Allianz Parque na virada. Em 45 mil pessoas, ela pode estar lá. Você só tem que comprar o seu passaporte. Exatamente. Né? Pra ganhar a loteria, tem que comprar o bilhete. É isso. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E que bom que vocês vieram. Valeu, tchau.